Um perdedor solitário com um emprego sem futuro morre de ataque cardíaco e reencarna como filho de um nobre com poderes divinos. Ars era um Zé Ninguém feio e comum, vivendo no Japão, num trabalho chato de doer, quando, um dia, voltando para casa, ele tem um ataque cardíaco e morre na hora. No instante seguinte, ele abre os olhos e se vê num mundo completamente diferente, enquanto observa o rosto de uma linda mulher, deitado numa cama. A princípio, ele pensou estar num hospital, mas então percebe um cachorro voador passeando pelo quarto, enquanto uma criada se aproxima para parabenizar o loirinho, e é aí que Ars nota no reflexo que reencarnou como uma criança num mundo alternativo. 3 anos se passam sem problemas, enquanto ele aprende a ler e escrever, adquirindo um conhecimento incrível sobre este mundo. Ele descobre que o reino onde vivem se chama Reino de Summerforth, que antes era dividido em 7 reinos diferentes, até que um deles declarou guerra e conquistou o continente. Dentro do reino, ele nasceu na família de um lorde nobre de uma pequena vila chamada Lamberg. Ele também aprende que a magia é praticada neste mundo, o que o empolga demais. Mas aprender magia continua sendo um sonho, por causa de sua pouca idade. Sua vida é bem luxuosa. Ele mora numa casa enorme, tem vários criados que sempre cuidam de todas as suas necessidades, enquanto o chefe da casa prepara refeições deliciosas todos os dias. Outra coisa diferente sobre ele é que parece ter uma habilidade que ninguém conhece. Para testar, ele desce ao salão de treinamento, onde todos os guardas da casa e aspirantes a soldados vêm treinar. Todos parecem muito felizes em vê-lo enquanto ele se senta, quando avista um homem apanhando feio enquanto tenta aprender a lutar com uma lança. Ars usa sua habilidade especial, que lhe mostra as estatísticas de qualquer pessoa que ele queira. Ele nota que o sujeito tem habilidades de rank D com lança e espada, mas parece ter um rank B em arco e flecha. Ele corre até o homem e pergunta se ele já tentou usar arco e flecha, o que o sujeito não leva a sério e ri, desdenhando, pois acha que arco e flecha é coisa de covarde e mulher. Ars diz que ele deveria tentar usar arco e flecha pelo menos uma vez, e o sujeito teria se recusado a sequer experimentar. Mas como Ars era o futuro Lorde, ele decide seguir a ordem e pega um arco sob o olhar de todos. Ele atira a flecha e, para a surpresa de todos, a flecha acerta o alvo em cheio na primeira tentativa. Todos pensam que foi pura sorte, então o sujeito começa a atirar flecha após flecha só para ver que todos os seus tiros acertam o alvo, fazendo-o perceber seu talento natural no arco e flecha. Ele agradece a Ars, enquanto todos começam a perguntar como ele sabia que aquele Zé Ninguém seria bom no arco e flecha, mas Ars não quer revelar seus poderes e afirma que é apenas instinto. O único problema com essa habilidade é que ele não consegue ver suas próprias estatísticas, o que o entristece um pouco, mas ele segue de volta para casa. Mais tarde, à mesa de jantar, ele se senta de frente para seu pai, de aparência assustadora, e verifica suas estatísticas, só para ver que ele tem habilidades de rank A em tudo, e é forte o suficiente para derrotar 10 espadachins de rank B sozinho, de uma vez. O pai pergunta se ele disse para o perdedor tentar arco e flecha. Ars responde honestamente que sim, e o pai simplesmente diz que é bom para um futuro Lorde saber distinguir entre pessoas talentosas e sem talento. Após aquela conversa no jantar, Ars começa a aprender mais sobre como as pessoas governam e descobre o quão distorcido e impiedoso o mundo real pode ser. Os governantes do Império Summerforth parecem ser completamente corruptos, enquanto fazendeiros e pobres se revoltam por toda parte devido às péssimas condições de vida, enquanto os políticos agem contra o povo usando brutalidade policial e outros métodos sujos, o que torna este mundo igualzinho ao Brasil. Ele percebe que se isso continuar, o continente inteiro será engolido por uma guerra civil, e ele provavelmente será forçado a liderar suas forças para a batalha. Esse pensamento o assusta de verdade, pois ele ainda não é um guerreiro e duvida se uma pessoa como ele será capaz de manter sua família e o povo de Lamberg sãos e salvos. Na manhã seguinte, ele sai sorrateiramente de casa e começa a perambular pelas ruas do mercado da vila. Mas, mesmo usando uma capa, pessoas que facilmente o confundem com uma mulher começam a perguntar se ele está fazendo compras. Ars a coloca no lugar com uma piadinha e segue em frente, procurando pessoas com habilidades extraordinárias usando seu olho mágico. Ele testa em vários moradores locais só para descobrir que são todos uns Zé Ninguém inúteis, sem perspectivas de futuro. Depois de um tempo, ele se senta, pois seus olhos começam a lacrimejar de tanto usar as habilidades mágicas, quando de repente ele ouve uma comoção. Uma porta é escancarada enquanto uma mulher branca e racista joga um jovem para a rua, alegando que não tem trabalho para gente como ele. Ele não parece ter conhecimento sobre essa raça, mas nota que as pessoas o chamam de Malkin, e afirmam que ele é sujo e nojento. Ele de repente se lembra de ter lido sobre eles num livro, que afirmava que essas pessoas pertencem a um continente distante e foram compradas pelo povo de Summerforth como escravos. O jovem simplesmente se senta no chão, faminto e derrotado, quando Ars se aproxima e lhe oferece um pedaço de pão. Isso surpreende o homem, que se apresenta como Ray, enquanto as pessoas por perto se perguntam por que o futuro Lorde está tentando ajudar o Malkin.
A princípio, Ray parece cético, mas lentamente pega o pão e começa a comê-lo faminto. Enquanto Ars usa seu olho mágico para verificar as estatísticas dele. Para sua surpresa absoluta, esse cara é um verdadeiro craque, com múltiplas habilidades de rank A e S, o que o lembra do Lord Raven, seu próprio pai poderoso, e ele percebe que esse sujeito vai se tornar uma das pessoas mais fortes deste reino. Os olhos de Ars começam a brilhar, enquanto Ray o acha estranho e começa a se afastar depois de agradecer. O futuro Lorde o segue para um beco, enquanto Ray lhe diz para deixá-lo em paz. Mas Ars finalmente revela que é filho do Lorde Luvante e lhe oferece um emprego como seu guarda-costas, subornando-o com a promessa de comida deliciosa. Ray acaba concordando, e ambos voltam para a casa de Ars, onde se sentam à mesa de jantar, enquanto pratos incríveis são apresentados a Ars. E ele olha feliz para Ray, só para notar que a criada racista lhe trouxe um prato velho com feijão. Ela diz que não pode servir um Malkin com a mesma comida do futuro Lorde, e o mordomo lhe diz para sumir assim que terminar de comer. Ars não consegue acreditar no racismo deste país, mas ao contrário de certas influências por aí, ele realmente faz algo para resolver o problema, e arrasta sua cadeira para perto de Ray, oferecendo-lhe para comerem juntos. A criada e o mordomo tentam intervir, mas Ars manda que calem a boca, pois Ray é seu convidado. A criada imediatamente serve mais comida boa, que Ray fica mais do que feliz em comer. Depois disso, Ray revela que costumava trabalhar numa banda de mercenários que o criou desde pequeno, mas numa batalha recente todos morreram, deixando-o sozinho neste mundo frio e impiedoso. Ars sente muito por ele e leva Ray para o quarto de seu pai, dizendo que quer contratar esse sujeito como seu guarda-costas. Seu pai racista dá uma olhada em Ray e nega a permissão, alegando que Malkas não servem para nada e não têm habilidades reais. Ars enfrenta o pai e diz que seus instintos afirmam que Ray tem talentos divinos, que não podem ser igualados por nenhuma pessoa comum em todo o continente, então seu pai concorda em lhe dar uma chance. Ele afirma que Ray terá que passar num teste, derrotá-lo em combate. Ars fica assustado, pois seu pai é um monstro, e um dos melhores espadachins de todo o continente. Ele tenta dizer que não será uma luta justa, mas o pai o ignora e começa a caminhar em direção ao campo de treinamento. Ele pede um par de espadas de madeira, enquanto os guardas e outras pessoas no campo começam a chamar Ray de Malkin. Raven lhes diz a regra: se Ray conseguir acertar um único golpe nele dentro do tempo estipulado, ele será contratado como guarda. Mas se não conseguir, terá que deixar a vila imediatamente. O cronômetro é acionado e a batalha começa, com Raven avançando com um golpe poderoso que Ray desvia, mas percebe que, mesmo com uma espada de madeira, aquele ataque poderia tê-lo matado. Raven então ataca mais uma vez, o que é bloqueado por Ray, que ainda não consegue acreditar na força e velocidade desse Lorde. O Lorde continua no ataque, enquanto Ray apenas bloqueia e defende, o que assusta Ars, mas ele nota que todos os outros parecem surpresos, já que ninguém jamais conseguiu resistir a um único ataque do Lorde. Raven ataca com tudo e consegue acertar Ray no ombro, forçando-o ao chão, mas para surpresa de todos, ele se levanta novamente e decide ir com tudo. Com sua expressão séria, ele avança em direção a Raven, que tenta contra-atacar, mas Ray desvia e desliza por baixo dele só para atacar por trás, usando os raios de sol a seu favor, o que cega o Lorde. Mesmo assim, Raven consegue bloquear o ataque, mas esta é a primeira vez que alguém tenta acertar um golpe no Lorde. Bem quando Ray estava pegando o jeito, Raven lhe diz que o tempo acabou, mas decide dar a vitória a Ray, porque ninguém jamais chegou tão perto de realmente acertá-lo. Ars fica radiante e parabeniza Ray, enquanto seu pai elogia Ars por ter encontrado outro indivíduo talentoso, afirmando que ele realmente parece ter habilidade, enquanto o resto dos guardas e soldados cercam Ray, pedindo dicas e implorando para treinar com ele. Mais tarde naquele dia, Ray veste as vestes da casa para simbolizar sua aceitação, e se ajoelha antes de jurar lealdade a Ars. Vários meses se passaram desde que Ray se juntou a Ars e começou a trabalhar na casa deles. E embora a princípio os outros trabalhadores fossem um pouco racistas com ele por causa de sua cor de pele, lentamente, mas com certeza, todos passaram a gostar dele. Ele treina e ensina os soldados a aprimorar suas habilidades, e desde que começou a ter aulas com o tutor de Ars, sua inteligência disparou a ponto de ele ser atualmente a pessoa mais inteligente da casa. Ray também acabou conquistando as criadas que antes o odiavam, mas agora gostam dele por seu comportamento educado e rosto bonito. Nos últimos dias, Ray e Ars começaram a ter sessões de estudo juntos, onde leem sobre a história deste continente, juntamente com a situação política atual em cada domínio. Eles leem sobre como o reino de Summerforth costumava ser uma força a ser reconhecida e era de longe o reino mais forte. Mas, segundo Ray, o reino está em sério declínio, pois o velho rei acabou morrendo, enquanto seu filho, o novo rei, tem apenas 8 anos. Segundo ele, todo o poder agora está nas mãos dos políticos que cercam o jovem rei, que estão tentando usá-lo para obter o máximo de poder possível. Por causa de tudo isso, o governo é incapaz de governar adequadamente, o que está levando a várias revoltas por todo o país. E por causa disso, os lords e duques dessas regiões começaram a ignorar o reino e estão mantendo seu próprio exército pessoal para lidar com esses conflitos.
Ars percebe que seu condado não teve revoltas até agora, mas o fato de seu pai estar treinando todos os dias enquanto faz preparativos para conseguir mais soldados deve significar que conflitos podem surgir num futuro próximo. Ele decide encontrar mais pessoas talentosas como Ray que possam ajudá-los em caso de guerra, mesmo que ele nunca queira que isso aconteça. Ars pergunta a Ray onde ele acha que a guerra eclodiria primeiro se acontecesse. E sem dúvida Ray responde que seria o condado próximo a eles, cujo Lorde é muito velho e frágil. Segundo ele, o Lorde pode morrer a qualquer dia, e a guerra provavelmente começará por questões de sucessão. Ray explica que o Lorde tem 2 filhos, e tecnicamente o mais velho deveria herdar a posição, mas todos sabem que o filho mais novo é mais capaz e será um líder melhor. Se o conflito de sucessão não for resolvido antes da morte do Lorde, ambos os irmãos lutarão um contra o outro, e todo o reino terá que escolher lados. Ars pergunta qual lado seu pai escolherá, e Ray responde que eles provavelmente escolherão o irmão mais velho, porque de acordo com as leis, ele é o herdeiro legítimo. Ars pensa em como seu pai ainda está vivo e pode lidar com todos esses problemas, mas se preocupa com o que poderia acontecer se algo desse errado e seu pai se machucasse. Ray lhe diz que eles devem estar atentos a talentos excelentes que possam fortalecer sua posição e aumentar a segurança. Ars concorda de todo o coração e ambos se preparam para entrar na cidade vizinha para procurar talentos. Enquanto se movem pelo quintal, Raven os para e lhes diz para procurarem um bom mago, pois um bom bruxo pode ser a chave para vencer uma batalha perdida. Ars sabe que seu pai não tem talento mágico e uma vez lhe entregou uma gema mágica para despertar seus poderes latentes, mas ele não tem aptidão para a magia, e seu pai nunca mais lhe pediu para tentar. Eles deixam seu pequeno condado e vão para a cidade vizinha, que é muito maior que sua pequena vila, e as pessoas aqui parecem ser mais ricas do que as de sua cidade natal. Ele conta a Ray como quer que seu condado seja assim um dia, e Ray simplesmente sorri enquanto Ars começa a procurar talentos entre a população local. Infelizmente, ele não consegue encontrar ninguém com habilidades sequer acima da média, e se senta um pouco depois de se cansar. Ray lhe diz para não se preocupar, pois essa cidade tem 50 mil pessoas, o que é 10 vezes mais que a vila deles, então eles definitivamente encontrarão alguém. Enquanto caminhavam pelas ruas largas, Ars de repente nota um pequeno beco sujo, onde um monte de gente pobre está dormindo ao relento. Ele fica surpreso com isso, pois não esperava que esta cidade enorme, com tanta gente rica, tivesse tanta pobreza. Ray lhe dá uma lição de vida e diz que todo lugar com muita gente rica terá pessoas vivendo na pobreza extrema, o que faz Ars reconsiderar seus sonhos de tornar sua vila como esta cidade. Um pouco depois, eles entram no mercado principal e os olhos de Ars começam a brilhar ao notar tantas coisas sendo vendidas. De repente, ele ouve um homem afirmando vender ovos de dragão importados de um continente diferente, e Ars é imediatamente fisgado pela ideia de ter um dragão de estimação que ele possa montar quando quiser. Ele imediatamente pergunta ao vendedor quanto custam, e com um sorriso astuto, o vendedor responde que venderá esses ovos extremamente raros por 1 prata cada. Ars imediatamente diz que comprará 3 e começa a remexer em sua bolsa para pegar o dinheiro. Quando Ray o empurra para trás e coloca uma adaga na garganta do vendedor, ele diz ao vendedor que ousou vender itens falsificados a um nobre, o que deveria ser punível com a morte, mas o vendedor lhe diz que não fez nada de errado. Ray afirma que ele não pode ter importado esses ovos oficialmente ou legalmente, pois há um ano a importação de outros continentes foi proibida, o que significa que ou ele está mentindo ou esses itens foram contrabandeados ilegalmente. Além disso, ovos de dragão são extremamente raros, então como um idiota insignificante como ele conseguiu tantos? Ele então se prepara para eliminar esse mentiroso inútil. Quando Ars o força a parar, Ray imediatamente volta a si e começa a se desculpar com Ars, aceitando qualquer punição, mas Ars lhe diz para não se preocupar. Mais tarde, eles se sentam para almoçar. Quando Ars decide pegar uma sobremesa numa barraca, para sua surpresa, um batedor de carteira esbarra em Ars, roubando sua bolsa de dinheiro e fugindo com ela. Ray imediatamente agarra Ars e começa a correr atrás do ladrão, que começa a se esquivar pela multidão, mas Ray consegue arrancar a capa, revelando uma jovem de cabelo azul. A garota se apressa para um beco, e quando Ray chega lá, ele avista a garota sendo cercada por alguns bandidos, enquanto um deles a soca no chão. Ars tenta impedi-los, mas o líder fica bravo com ele e tenta socar, mas Ray imediatamente agarra seu braço e o soca no estômago, nocauteando-o. Os outros 2 homens avançam para um ataque, mas Ray dá conta deles rapidamente também, derrubando-os no chão e forçando-os a fugir. Ars olha para a garota através de seu olho mágico, que revela que esta jovem possui habilidades mágicas de rank S. Ele não consegue acreditar nos próprios olhos, pois as estatísticas de magia são incríveis, então ele imediatamente a convida para se juntar a ele e ser sua vassala. Ray lhe diz que essa garota é uma ladra, mas Ars não se importa e promete uma vida confortável com salário e boa comida. A garota olha para Ars e lhe diz que preferiria morrer a trabalhar para um nobre mimado como ele. Segundo ela, todos os nobres são pessoas más que enchem seus cofres às custas dos pobres. Ela mesma foi levada como escrava para um nobre, mas fugiu, e é por isso que esses caras estavam tentando recapturá-la.
Ars tenta argumentar com ela e diz que ela seria uma excelente maga, mas a garota responde que nunca sequer tentou magia antes. Ray percebe que é uma causa perdida e pede à garota para devolver a bolsa, o que ela faz sem discutir. De repente, um monte de crianças pequenas entra no beco e começa a se aglomerar em torno da garota, pois acontece que ela está cuidando desses órfãos e os alimentando. Ars se sente mal e lhe dá a bolsa, e eles logo partem enquanto a noite cai. Mais tarde naquela noite, Ars se senta na varanda pensando se algum dia encontraria tal talento novamente quando ouvem um monte de crianças chorando e gritando pela garota ladra. Eles imediatamente descem para perguntar às crianças o que aconteceu, e todas choram sobre como 3 homens atacaram e levaram Char com eles. Enquanto isso, Char é levada para o outro lado da cidade, onde os capangas a jogam no chão na frente do traficante de escravos. Eles começam a espancá-la, mas ela aguenta todo o dano sem derramar uma única lágrima de seus olhos. O traficante diz aos capangas para terem cuidado com o rosto dela, pois o nobre pervertido que quer comprá-la deseja que o rosto permaneça o mais bonito possível. Os capangas prometem ter cuidado, mas um deles avista a bolsa de dinheiro que Ars lhe deu, então ele a pega só para descobrir que está cheia de dinheiro. De repente, Char se levanta e arranca a bolsa de volta do bandido e tenta fugir. Mas os capangas são mais rápidos e conseguem pegá-la novamente e prendê-la no chão. O traficante lhe diz para aceitar seu destino, pois mesmo que ela consiga escapar, ela simplesmente viverá uma vida de miséria, sempre fugindo e morrerá de uma morte horrível. Antes que ele pudesse quebrar ainda mais o espírito dela, a porta se abre violentamente, ferindo o homem que aguardava, enquanto Ray entra na sala, bloqueando o primeiro soco e lidando com os próximos 2 capangas com extrema facilidade. Enquanto ele joga sua faca nos caras ao lado do traidor, o traficante imediatamente manda todos pararem para que possam conversar, mas Ars acaba entrando correndo na sala e pergunta a Char se ela está bem. A garota parece surpresa em vê-lo ali, enquanto o traficante percebe que este garotinho parece ser um nobre pela forma como está vestido e como fala. O traficante calmamente pergunta o que poderia fazer por ele, e Ars responde que quer que ele liberte a garota imediatamente. O traficante responde que não pode fazer isso, pois não está fazendo nada ilegal, já que é perfeitamente legal vender escravos neste condado. Ars diz que não se importa com nada disso. Quando Char acaba dizendo para ele fugir se quiser se salvar, ele se vira para olhá-la e verifica seus atributos novamente, descobrindo que a ambição dela se foi, o que significa que ela perdeu totalmente a esperança em qualquer futuro. Ele começa a tagarelar sobre como toda pessoa merece ter esperança e um futuro para almejar, o que o traficante acha hilário e começa a rir. Afinal, o único futuro que um escravo pode almejar é servir um bom mestre com todo o respeito. Ars fica furioso e manda ele parar de rir, pois adultos deveriam garantir a segurança das crianças, e afirma que cabe a ela decidir o que quer fazer no futuro, e não a traficantes imundos como ele. Char fica profundamente tocada por esse discurso, pensando em quando foi a última vez que chorou. Desde pequena, ela teve que lidar com a vida sozinha, vagando pelas ruas, abrigando-se em becos escuros durante tempestades e invernos, enquanto via pessoas com vidas muito mais fáceis. Ela foi forçada a roubar para sobreviver, e mesmo assim não conseguia sustentar a si mesma ou a ninguém, por mais que tentasse. Ver alguém defendê-la a emocionou, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. O traficante, porém, já estava farto e afirma que estava falando com muito respeito porque o garoto era um nobre. Mas agora ele está atrapalhando os negócios sem motivo, e é um pouco cedo demais para ser tão engajadinho. Um bando de capangas desce as escadas e o cerca enquanto ele ameaça machucá-los, mas Ars simplesmente olha para Ray, que diz para não se preocupar, pois está tudo sob controle. Um dos capangas manda Ars calar a boca, pois odeia pirralhos tagarelas, mas Ray o agarra pela garganta e o ergue no ar antes de jogá-lo no chão, dizendo a todos que cometeram um erro enorme ao desrespeitar o Lord Ars, e agora pagarão o preço por esse crime: a morte. Ele saca sua adaga enquanto um arruaceiro quebra uma garrafa e manda todos cercarem Ray, já que ele está sozinho. Isso não funciona, porém, pois Ray desvia de cada golpe com elegância e precisão, enquanto ele corta alguns no abdômen e arremessa sua faca em outro. Antes que pudesse continuar, um dos capangas o agarra por trás com uma faca, mas Ray simplesmente o joga no chão, assustando o traficante que chama os magos. Os 2 magos imediatamente entoam seus feitiços básicos de fogo e os lançam em Ray, que facilmente corta a magia deles e também os espanca sem dó. O traficante está apavorado a essa altura, então finalmente chama o Trunfo, um gigante de homem, e rompe do andar de cima, engolindo uma caneca de cerveja enquanto desce. Ele pergunta qual é a confusão, e o traficante explica o que está acontecendo, o que irrita o Brutamontes, que se prepara para expulsar essa gente. Char diz a Ars que esse cara é um problemão e que ele deveria fugir, mas Ars verifica os atributos dele e diz a Char que será uma luta fácil. E como disse, Ray desvia facilmente do primeiro ataque, pendurando-se no lustre e então pula para chutá-lo no rosto. O homem fica furioso e avança para agarrar Ray, mas ele é forte demais e muito bom de briga, e imediatamente encerra a luta com um uppercut limpo no queixo que nocauteia o gordão. O traficante está bem assustado agora e diz que o que eles estão fazendo é ilegal, mas Ars tira uma bolsa cheia de moedas e diz que vai comprá-la.
O traficante alega que já vendeu a garota para outro nobre, mas Ray intervém e diz que eles vão levar na garota de qualquer jeito, então ele pode pegar o dinheiro se quiser ou ficar sem um tostão e se virar com o outro nobre. O traficante acaba cedendo à ameaça e aceita o dinheiro, vendendo Char legalmente para Ars. Quando saem do escritório do traficante, já é manhã, mas antes que pudessem ir a qualquer lugar, Char afirma que quer mostrar algo a eles. Ela os leva até uma colina onde Ars se esforça para andar, parecendo eu depois de um rodízio, mas finalmente alcança o topo para ver a vista mais linda da cidade. Ela diz que era seu lugar secreto para ir quando se sentia mal e quis mostrar a eles como um sinal de gratidão. Ars admira a vista deslumbrante, enquanto Ray lhe entrega um medalhão mágico para testar a força de sua magia. Ela o coloca no pescoço e os avisa que não acha que tem magia, pois nunca tentou. Mas no momento em que ela entoa o feitiço, uma enorme onda de mana surge dela, criando uma bola de fogo massiva que explode no céu, chocando a todos na cidade, incluindo Ars e Ray. Depois disso, ela se encontra novamente com as crianças órfãs e promete visitá-las o mais rápido possível antes de partirem em uma jornada de volta para a casa de Ars. Depois que finalmente chegam, Ars se encontra com o pai, que a princípio pensa que Ars arranjou uma nova lavadora de louças. Ars diz que ela é uma maga excelente e será eficaz no campo de batalha, mas o pai a rejeita, alegando que lugar de mulher é na cozinha, não na guerra. Para provar seu valor, Char dispara uma explosão de fogo incrivelmente forte no céu, chocando Raven, que imediatamente se dobra como um baralho de cartas e a acolhe na família Luvend, e todos entram prontos para as aventuras que os aguardam no dia seguinte. Já se passaram 3 anos desde o dia em que ele recrutou Char para ser sua vassala, e desde então seu pai participou de várias batalhas, pequenas e grandes, vencendo todas com facilidade. Embora o clima em todo o continente esteja bem pesado por causa das guerras constantes, a moral dos soldados deste condado está altíssima, graças às incríveis táticas de guerra de seu pai e também a Char, que se tornou uma mulher linda e incrivelmente potente no campo de batalha. Ninguém acreditava que uma única maga pudesse mudar o rumo da guerra. E desde então, Raven começou a recrutar mais magos sob sua tutela para que pudessem fortalecer seu exército permanente. Além disso, Ars agora tem 2 irmãos mais novos, um menino e uma menina, ambos gêmeos. Ele verificou os atributos deles e viu que, embora sejam muito jovens, já possuem algumas habilidades de rank A e S. Ars tem procurado por mais talentos desde então, mas estava sem sorte há um tempo. Mas Rayleigh diz que encontrou informações sobre 2 irmãos caçadores que supostamente são bem habilidosos. Ars fica animado na hora e diz que eles deveriam ir encontrá-los para verificar se as habilidades deles são reais ou não. Pouco tempo depois, ele segue para a floresta com Ray para encontrar a pequena cabana onde os caçadores vivem quando são interceptados por Char, que está sentada no galho de uma árvore comendo um sanduíche. Ars diz a ela que conseguiram informações sobre uns caçadores que se mudaram para essas matas recentemente e que estão indo encontrá-los. Char diz que está livre no dia, então irá com ele como sua escolta para garantir que ele fique seguro. E ela faz isso mesmo, colocando-o entre 2 airbags para garantir que ele esteja protegido em caso de colisão. Enquanto Ray fica com ciúmes e diz que talvez ela devesse ir a pé porque o cavalo está sofrendo com tanto peso. Ela diz a ele que tem lutado em guerras e obtido resultados, então talvez ele devesse mostrar um pouco de respeito. Enquanto eles discutiam, alguns arbustos começam a farfalhar e um javali selvagem aparece do nada, assustando o cavalo, mas é imediatamente abatido por uma flecha. De repente, 2 caras emergem da mata densa, felizes por terem conseguido a caça. Quando veem os convidados, imediatamente se aproximam e perguntam se estão bem, pois não sabiam que havia pessoas por perto. Ars diz que estão bem e pergunta se são os irmãos caçadores que se mudaram para cá recentemente. Os irmãos respondem que sim, e Ars rapidamente verifica os atributos deles, percebendo que tem estatísticas bem decentes. Essas estatísticas estão bem acima da média, mas nada de outro mundo. Os irmãos o levam de volta para a casa deles, onde o pai os presenteia com uma montanha de carne fresca da caça na mesa. Enquanto o pai se desculpa, caso não fosse o suficiente, pois não fazia ideia de que o filho do Lorde poderia visitá-lo, Ars sorri feliz, afirmando que isso é mais do que o bastante. Enquanto isso, Char não consegue se conter e começa a aproveitar o banquete. O pai pergunta a Ars o motivo de sua visita, e Ars responde que ouviu histórias de que seus filhos eram ótimos caçadores, então quis verificá-los pessoalmente, e após analisá-los afirma que quer que eles se juntem ao exército do condado de Luvent, pois podem ser de grande ajuda lá. O pai fica radiante de felicidade, mal podendo acreditar que seus filhos terão a chance de se tornar soldados de alta patente. Enquanto Ars perguntava sobre o filho mais novo, Char percebe que um garotinho tenta roubar um pedaço de pão e foge discretamente, mas o pai o repreende e manda ele se apresentar direito. Ars não dá muita importância a princípio, mas decide verificar os atributos dele mesmo assim. O que ele vê em seguida o deixa completamente chocado, pois o garoto tem mais de 100 de intelecto e é um estrategista de rank esse. Ele derrama toda a bebida e começa a tossir, pensando que essa quantidade de intelecto é lendária, e duvida que alguém em todo o reino possa superá-lo em termos de inteligência.
O pai se desculpa pelo garoto e afirma que, ao contrário do irmão mais velho, Rose é bem desajeitado. Mas os olhos de Arce brilham enquanto ele o olha, e afirma que definitivamente quer fazer de Rose seu vassalo. Isso choca o velho e seus filhos, que não conseguem acreditar. O pai diz a Arce para reconsiderar, pois Rose será apenas um estorvo, mas Arce se aproxima da criança e pergunta animadamente se ele gostaria de ser seu vassalo e trabalhar para ele. O garoto levanta os olhos com medo, pensando que essas pessoas vão forçá-lo a pegar em armas e lutar em batalhas. Ele começa a chorar e recusa imediatamente, alegando que acabará morrendo facilmente. O pai o repreende por falar assim com o nobre, mas Rose simplesmente foge e se esconde dentro do quarto. Arce fica triste porque vive sendo rejeitado, mas o pai se desculpa, alegando que Rose não serve pra nada, pois desde que a mãe morreu, Rose se fechou no quarto sozinho, e ao contrário dos irmãos, nunca pratica arco e flecha ou rachar lenha, o que o torna um péssimo caçador. Arce diz ao pai que força física não é tudo, e que, ao contrário dos irmãos, ele tem uma inteligência incrível, o que o tornará um excelente estrategista. Arce não quer desistir e diz ao velho que tentará convencê-lo mais uma vez. Ele entra no quarto onde avista o jovem lendo um livro. Mas assim que vê Arce, ele começa a chorar de novo. Arce tenta acalmá-lo, afirmando que nunca o fará mal, e pergunta se ele gosta de ler livros. O garoto responde que a mãe costumava ler para ele, mas este é o único que eles têm. Então ele continua lendo sempre que se lembra dela. Arce decide adoçar o negócio um pouco e promete que tem uma biblioteca gigante em sua casa, onde ele pode encontrar cada livro imaginável. Isso atrai o jovem, mas ele pergunta se Arce o deixará levar um livro, e Arce concorda. Mais tarde naquele dia, eles chegam de volta à mansão junto com os 3 irmãos, mas Rose imediatamente começa a chorar quando um cachorrinho tenta brincar com ele. Arce pede a Char para fazer um tour com os irmãos mais velhos pelo lugar. Enquanto ele leva Rose de volta à sua biblioteca, o garoto fica imediatamente hipnotizado pela quantidade de livros lá dentro e começa a escolhê-los, enquanto Arce afirma que também precisa estudar e se encontrarão mais tarde. Algumas horas se passam e Arce acorda de repente, percebendo que dormiu enquanto estudava. Ele desce correndo imediatamente, com medo de que Rose pudesse ter fugido, mas no momento em que entra na biblioteca, percebe que Rose também está dormindo, cercado por uma pilha de livros. Ray diz a Arce que esse garoto é incrível, pois aprende palavras novas imediatamente e tem um processo de pensamento muito profundo. Arce verifica os atributos dele apenas para ver que já aumentaram bastante, o que é uma loucura. Finalmente, os irmãos chegam e começam a zombar de Rose por estar cercado de livros, já que ele nem sabe ler. Isso surpreende Arce, que pergunta do que eles estão falando, e os caçadores respondem que, tirando a mãe deles, ninguém sabia ler, pois são caçadores. E Rose só ouvia histórias da mãe quando ela estava viva, mas ela nunca o ensinou nada. Rose, finalmente, ele acorda e Arce pergunta como ele aprendeu a ler. Rose responde que aprendeu a ler simplesmente ouvindo o que a mãe dizia e combinando com as formas no livro. Isso chocou muito os irmãos, que dizem que ele tinha apenas 2 anos quando aquilo aconteceu. Então, como ele pode se lembrar? Mas Rose solta uma bomba, dizendo que ele basicamente se lembra de tudo, desde o dia em que nasceu. No dia seguinte, Arce decide aumentar a confiança de Rose, e diz que arco e flecha não é a única forma de caçar, e que ele também pode aprender a fazer armadilhas. Rose responde que já pensou nisso, mas nunca teve confiança, então Arce o incentiva a tentar. Um tempo depois, o velho chega na selva, apenas para ver uma armadilha enorme no meio. Enquanto os irmãos mais velhos contam animadamente que Rose fez essa armadilha sozinho e que já tem um monte de javalis presos nela, Rose explica que percebeu que os javalis machos ficam irritados com a cor amarela. Então ele pintou a porta suspensa com essa cor, o que fez o javali bater nela e ficar preso lá dentro. Além disso, ele pendurou uma erva especial ao redor do limite para garantir que as fêmeas e os filhotes ficassem longe, pois não gostam do cheiro daquela planta. Isso garantirá que eles não caçem demais os filhotes, o que pode reduzir a população e causar extinção. Ele olha animadamente para o pai em busca de aprovação, mas não recebe nenhuma, o que o entristece ainda mais. Naquela noite, ele se senta sozinho em seu quarto, culpando-se pela morte da mãe, porque depois de dar à luz a ele, ela ficou doente. Ele chora sozinho no quarto quando ouve seus irmãos e seu pai subindo no telhado para beber. Os irmãos perguntam por que o pai era tão rigoroso com Rose, e o pai começa a chorar, alegando que é tudo culpa dele por sempre ter sido rigoroso com o filho, só porque ele era ruim na caça. Ele afirma que está sendo frio com ele agora, porque quer que Rose o odeie, para que ele sinta que não precisa do pai e vá para o lugar do Lord Arce, onde suas habilidades serão muito recompensadas e ele viverá uma vida feliz. Rose ouve tudo isso e chora, percebendo que o pai o ama. Na manhã seguinte, Arce vem buscar os irmãos mais velhos, pensando que Rose nunca concordaria em vir. Mas para sua surpresa, o garotinho corre para fora com uma enorme sacola. Ele diz ao pai que nunca poderá odiá-lo, e promete que se tornará um grande homem, e então voltará para o pai e eles viverão sempre juntos. O pai começa a chorar, e finalmente todos os irmãos fazem juramentos de lealdade ao jovem Lorde, tornando-se seus vassalos, aguardando as aventuras que virão.
Mais 3 anos se passam, e quando Ars completa 9 anos, seu pai adoece. Ars pede que o pai o deixe liderar o exército na guerra em seu lugar, mas o pai recusa. Um ano atrás, o Duque de Mission faleceu de velhice e nomeou seu filho mais novo como sucessor. No entanto, o irmão mais velho recusou-se a aceitar o testamento e alegou que o irmão o havia manipulado para se tornar o novo duque. Como o irmão mais velho havia recentemente demonstrado grandes feitos na guerra, muitos nobres o apoiaram na guerra de sucessão. Isso resultou na divisão de Mission em 2 devido a uma guerra civil, e o ducado vizinho de Saxe aproveitou a chance para invadi-los. Tornando as coisas ainda mais tensas, Ars acredita que deve ir para a guerra. Mas o pai lhe diz que há coisas mais importantes a fazer, já que sua noiva está vindo para cá. Ars surta ao ouvir sobre uma noiva, e que o pai deve ter esquecido de lhe dizer que ele estava noivo antes mesmo de nascer. Ele entrega ao filho uma carta da noiva, e Ars corre imediatamente para seus amigos para alertá-lo sobre a emergência. Ele está confuso porque nunca soube que tinha uma noiva, e agora ela está vindo visitá-lo. Uma criada imediatamente lhe diz que sua noiva já está no portão, e Ars vai nervosamente recebê-la. Em sua vida passada, ele nem sequer teve uma namorada, coitado, então está nervoso sobre como tratar sua noiva. A garota se apresenta como Lisha, e Ars fica encantado com a fofura dela, antes de perceber que seu status de diplomacia é 100 e sua ambição é 80. Ele fica chocado e pensa que Lisha é uma pessoa perigosa que pode tentar assumir o controle de sua família enquanto finge ser uma garota doce. No entanto, enquanto ela sorri para ele, ele de repente esquece de impedi-la de assumir o controle de sua família e começa a se impar por ela. Ele a convida para entrar, e Lisha e seu mordomo veem todos os criados se apressando para fazer os preparativos para recebê-la. O mordomo dela está prestes a ser racista ao ver Ray, mas Lisha o impede. Ela sabe sobre Ray e suas grandes conquistas no campo de batalha e pede ao mordomo que se desculpe por ter sido rude com ele. O mordomo pede desculpas a Ars, que diz que está tudo bem. Depois disso, as criadas presenteiam Lisha com um buquê de rosas para recebê-la, e ela o aceita alegremente. Ela passeia pela casa, elogiando-a e cumprimentando educadamente todos os criados. Ars só consegue olhá-la com admiração, incapaz de entender suas verdadeiras intenções. Logo eles se sentam para jantar, e Lisha aponta que ele tem um pouco de molho no rosto. Ars fica constrangido e rapidamente limpa. Enquanto pensa que Lisha é muito boa em comunicação, e até ele consegue conversar com ela sem esforço, ela também é super fofa. E se ele não tivesse visto sua alta diplomacia e ambição antes, já teria se apaixonado por ela. Lisha então comenta que viu a cidade de Lamberg no caminho, e ela lhe pareceu bastante animada. Ars diz que adoraria mostrá-la por aí se o tempo estivesse bom. E Lisha lhe diz que estará em breve. Quase instantaneamente, para de chover e as nuvens se abrem, dando lugar ao sol. Ars surta e pergunta a Lisha se ela consegue controlar o tempo por acaso. Ela nega as acusações e diz que apenas viu as nuvens no caminho para cá e percebeu que elas passariam rapidamente. Lisha pede a Ars para mostrá-la pela cidade agora que o tempo clareou, e ele fica mais do que feliz em fazer isso. Eles vão para o mercado, e todos cumprimentam Ars e perguntam sobre a garota com ele. Ele a apresenta como sua noiva, e as senhoras imediatamente começam a espalhar a boa notícia. Ars logo chega num lugar onde 2 mercadores estão brigando porque um deles entregou o tipo errado de pedras mágicas ao outro. Ars pensa que deve resolver a briga como herdeiro deste território, caso contrário Lisha o declarará incompetente e usurpará o território. De repente, Char chega e oferece um tiro nos 2 mercadores para silenciá-los de vez, mas Lisha lhe diz que não pode. Ela imediatamente a identifica como uma lendária maga e afirma que é uma grande fã. Lisha elogia Char e pede um aperto de mão, conseguindo conquistá-la. Depois disso, ela pede a Ars para deixá-la resolver o conflito em troca de um pequeno favor dele, antes mesmo que ele possa decidir sobre o pedido dela. Lisha já está na frente dos 2 mercadores e pede que parem de brigar para não estragarem seus belos rostos. Ela se apresenta como a noiva de Ars e os homens param de brigar e a parabenizam. Lisha então diz ao mercador de pedras mágicas para vender suas pedras mágicas de som para ela, porque eles não as têm em seu território. Ela também oferece ao segundo mercador comprar as pedras mágicas de fogo que ele precisa a um preço baixo de seu território, porque eles têm um vulcão lá. Ela diz que é a solução perfeita para eles, e dá a Ars todo o crédito por ter tido essa ideia. Os mercadores acreditam nela e agradecem a Ars. O Ar aproveita a chance e pede que sempre mantenham documentos escritos sobre os negócios que fazem. Depois que todos se dispersam, Ars agradece a Lisha e eles retomam o passeio. Eles estão voltando para casa à noite. Quando Lisha quer cobrar seu favor de antes, Ars espera nervosamente pelo favor dela. Mas Lisha só quer saber que tipo de garotas ele gosta. Ele fica atordoado porque realmente não entende quais são as verdadeiras intenções dela. Ele sabe que a inteligência dela é muito superior à dele, mas está pronto para arriscar. Ele diz a Lisha que gosta de pessoas honestas e que expressam suas intenções com sinceridade. Ela simplesmente sorri e diz que vai levar isso como referência. Naquela noite, eles jantam bem, e então Ars vai dormir, ainda se perguntando quais são as verdadeiras intenções de sua noiva. Ao levantar o lençol, ele fica chocado ao encontrar Lisha escondida ali, mas ela pede que ele fique quieto. Ars diz que ela está no quarto errado, mas Lisha lhe diz que veio aqui de propósito para surpreendê-lo.
Ela se refere à conversa deles, onde ele disse que gosta de pessoas honestas, e ela quer conversar honestamente com ele agora. Ars serve chá para iniciar a conversa e Lisha pergunta o que ele pensa dela. Ele cospe o chá por causa da pergunta repentina e pergunta o que ela quer dizer. Lisha revela que tem uma habilidade que lhe permite ver as emoções de uma pessoa, mesmo quando elas estão escondidas. Quando ela conheceu Ars pela primeira vez, a emoção que leu no rosto dele foi dúvida. Lisha afirma que tentou ser amigável com ele para diminuir sua dúvida, mas ela só aumentou, e ele até pediu que ela fosse honesta com ele. Ela pergunta a Ars sobre o que exatamente ele está desconfiado, e ele percebe que todo esse problema começou porque ele deu uma olhada no status dela. Ele decide ser honesto com ela e revela que pode ver os vários atributos de outras pessoas. Ele viu sua alta diplomacia e ambição, o que o levou a se perguntar se o comportamento gentil que ela estava mostrando era apenas uma atuação. Lisha entende tudo agora e admite que realmente tem grandes ambições. Ars pergunta que tipo de ambições, e ela cora ao dizer que é a ambição de toda mulher encontrar um homem excepcional que se apaixone por ela à primeira vista. Ars também fica vermelho, e a atmosfera entre eles se torna estranhamente tensa. Ele percebe que é verdade que, como filha de um nobre, Lisha precisará de um marido excepcional para prosperar. E ele se pergunta o que ela pensa de alguém como ele, que é o herdeiro de um pequeno território. Ela ri e comenta que conseguiu ler os pensamentos dele com precisão agora mesmo. Ela diz que este território é realmente pequeno. E se Ars tivesse se revelado uma pessoa péssima, ela teria feito de tudo para sair do noivado com ele. Isso choca Ars, mas então Lisha lhe diz que agora ela realmente quer se casar com ele. Ela afirma que a família deles é fraca agora, mas ela pôde ver que ele é amado por seu povo, e que todos ficaram genuinamente felizes quando souberam que ele tinha uma noiva. Lisha afirma que isso foi prova suficiente de que ele é um homem incrível, então ela se apaixonou por ele. Ars fica vermelho ao ouvir isso, e então ela lhe deseja boa noite enquanto retorna ao seu quarto. Ele surta assim que fica sozinho e percebe que a ambição de Lisha era realmente fofa. Fora de sua porta, Lisha também ainda está constrangida com as ações ousadas que tomou ao se esgueirar para o quarto de um garoto e confessar seus sentimentos, mas ela também se sente muito feliz com isso. No dia seguinte, ela retorna ao seu território, pensando em como o mundo dos nobres é um lugar sujo, cheio de ganância e mentiras, onde os nobres usarão qualquer método para derrubar os outros e ascender. Lisha sempre foi perturbada por sua habilidade de ler as emoções das outras pessoas, porque as emoções delas eram sempre desagradáveis. Ela pensava que sua habilidade era uma maldição, até o dia em que viu uma mulher felizmente casada com um homem forte e próspero. Naquele dia, ela percebeu que se também se casasse com um homem de poder e reputação excepcionais, poderia sair deste mundo cheio de negatividade. Então ela aprimorou a arte de mentir para agradar as pessoas lendo suas emoções, enquanto procurava uma família forte para se casar. Lisha não tinha intenções de se casar com Ars por causa de sua família fraca, e a impressão inicial que ele lhe deu também não foi boa. Ele ficou cada vez mais desconfiado dela, não importa o que ela fizesse, mas então ele fez algo que conquistou o coração dela. Enquanto viajavam pelo mercado, Ars pediu desculpas a ela pelas estradas serem muito ásperas para seus pés delicados e trouxe-lhe uma pomada caso os sapatos estivessem machucando-a. Foi nesse momento que Lisha percebeu que Ars era uma pessoa incrivelmente gentil. E somado ao respeito que ele comandava de seu povo, ela imediatamente o considerou seu homem ideal. Ela se apaixonou por ele naquele momento. Agora Lisha pensa que Ars é capaz e forte, mas ele também é gentil, e ela não pode deixar que isso se torne sua fraqueza. Como alguém que um dia será a pessoa mais próxima dele, ela jura que destruirá todos os obstáculos que surgirem no caminho de seu futuro feliz. Após o primeiro encontro, Ars e Lisha começam a trocar cartas frequentemente. Ars sentiu-se um pouco ansioso porque nunca havia conversado com uma garota assim em sua vida passada. No entanto, ele consegue flertar um pouco com ela nas cartas. Lisha o visita novamente, e ele a presenteia com algumas sementes de flores porque ela gostou das flores. Ela o agradece e então o lembra que ele ainda não deu uma resposta à confissão dela. Ars fica constrangido, mas ela lhe diz que ele pode levar o tempo que precisar porque ela trabalhará duro para fazê-lo se apaixonar por ela. Eles continuam conversando por cartas, e um breve período de tempo chega quando a guerra de sucessão para. O pai de Ars também começa a melhorar. Mais do que isso, ele quer dizer a ela que também se apaixonou por ela. Algum tempo se passa e a saúde do Lord Raven começa a piorar cada vez mais. O médico sai de seu quarto e diz ao jovem Ars que talvez seja a hora de ele começar a preparar sua mente para o pior que está por vir. Ars se sente realmente ansioso com toda essa situação, enquanto isso, o atual governante de Mission acaba sendo assassinado por um soldado que o esfaqueia pelas costas como o Rei Louco e depois tenta fugir. Infelizmente, o assassino acaba sendo encurralado, então ele pula da janela e tira a própria vida. Na noite seguinte, essa notícia chega ao Lord Raven, que lê a carta na frente de seu conselho leal e então pergunta a Rose suas opiniões sobre o assunto. Rose explica que agora que não há ninguém no comando, segundo ele, uma guerra mortal entre os dois filhos do falecido Lorde é inevitável, e eles também devem começar a preparar suas forças.
Raven pensa na situação e afirma que agora o chefe do condado onde Mission se encontra terá que escolher e apoiar um dos filhos nesta questão de sucessão. E muito provavelmente o chefe do condado Lumi escolherá o filho mais velho em vez do mais novo. Isso significa que, não importa o que aconteça, eles também terão que apoiar o filho mais velho. Mas no momento em que Raven tenta se levantar, ele cai de volta na cama inconsciente. Algumas noites depois, a carta de convocação finalmente chega à família Louvain, ordenando que o Lorde se apresente ao conselho. Ars lê a carta e diz a Ray que seu pai não está em condições de visitar o condado, e Ray concorda, dizendo a Ars para não se preocupar. Ele lhe diz que partirá no dia seguinte junto com Char para se encontrar com o chefe do condado. Mas Ars lhe diz que os acompanhará também no lugar de seu pai. Na manhã seguinte, eles chegam ao condado de Canar, o que surpreende Ars, pois ele nunca pensou que um lugar tão grande pudesse ser governado por um único lorde. Eles caminham até os portões do castelo, onde são parados pelo guarda. Ars entrega-lhe a carta enviada pelo Lord Lumi, alegando que está ali para representar a família Louvent. O guarda parece um pouco cético, mas imediatamente reconhece Char como a princesa do fogo e Ray como o ceifador da família Louvent. O guarda imediatamente os aceita dentro do castelo e começa a levá-los para o salão de reuniões, mas eles acabam encontrando um dos vassalos do Lord Lumi chamado Ren. Ele parece ser um sujeito bem apessoado, com estatísticas acima da média em todas as categorias. Ele os cumprimenta calorosamente e afirma que nunca esperou ver o pequeno Lorde em vez de seu pai, antes de se virar para Ray e Char, perguntando se eles gostariam de se juntar ao Lord Lumi como seus vassalos. Isso assusta Ars um pouco, mas seus vassalos são leais, e eles recusam a oferta. Logo Ars entra no salão de reuniões e imediatamente começa a se sentir como um peixe fora d'água por causa da atmosfera intensa, então ele simplesmente se senta à mesa. Um dos velhos se lembra de Ars de quando ele era criança e lhe oferece alguns biscoitos, enquanto o gordo e gorducho o olha com desdém. De repente a porta se abre e todos se levantam enquanto o Lorde de Kenar entra na sala junto com Ren. Ars imediatamente começa a espiar as estatísticas do Lord Lumi e percebe que, como esperado, o Lorde parece ter estatísticas e habilidades muito altas. Embora não chegue nem perto das estatísticas de seu pai, o conselho confiável de Lumi e Ren lhe dá todos os atributos que lhe faltam. Segundo Ars, juntos, Lumi e Ren provavelmente tomarão as melhores decisões para o país. O Lorde diz aos outros Lords para permanecerem sentados, enquanto explica que o governante de Mission foi assassinado, o que significa que uma guerra sangrenta está por vir. Ele lhes diz que os convocou a todos para deixar claro que todos apoiarão o Lord Curran, o filho mais velho em vez do filho mais novo, e se alguém tiver algum problema, deve falar agora. Tanto o velho quanto o gorducho imediatamente afirmam que não tem problemas com isso. Ars também segue o exemplo deles e promete apoiar o irmão mais velho na guerra que se aproxima. O Lorde continua dizendo que todos eles devem ter um exército permanente à disposição, porque ele teme que o condado vizinho possa tentar tirar vantagem dessa situação e atacá-los. Se isso acontecer, eles terão que garantir que têm tropas suficientes para se defender. Depois disso, ele dispensa a corte, mas antes de sair, ele se aproxima de Ars e o elogia por comparecer ao conselho no lugar de seu pai. Lumi afirma que, embora o território de Lamberg seja muito pequeno, nos últimos anos eles têm adquirido talentos inacreditáveis, o que resultou em se tornarem uma das forças mais fortes da região. Ele diz a Ars para continuar o bom trabalho e sai. Antes que Ars pudesse se mover, no entanto, o gorducho o para e se apresenta como o pai de Lisha. Ele diz a Ars que sua filha tem estado muito chateada ultimamente porque ele não está mais respondendo às cartas dela. De repente, Ars se lembra que queria enviar uma resposta a ela, mas toda vez que se sentava para escrever, algo o interrompia. O gorducho afirma que sabe que sua filha era muito inteligente desde jovem, e por causa disso, ele não lhe deu muita atenção. Por causa disso, ela começou a passar mais tempo na corte e aprendeu todas as táticas e enganos dos políticos. Ele finalmente diz a Ars que, a princípio, estava cético em relação a esse jovem lorde com quem ela queria se casar, mas agora está convencido de que Ars pode lidar com ela, e ele se desculpa por tê-lo encarado. Ars pede desculpas de volta e promete escrever para ela. De volta ao território de Lamberg, o Lord Raven elogia Ars por comparecer ao Conselho de Guerra e o chama de homem feito por dar esse passo. Isso o deixa muito feliz, mas ele sabe que suas habilidades ainda são muito fracas, então ele começa a treinar todos os dias com Ray. Infelizmente, embora todos estejam melhorando, ele parece não conseguir melhorar em nada. Ray lhe diz para fazer uma pausa, mas ele recusa, pois sabe que não pode correr riscos. Ele se lembra de como, durante cada batalha simulada, ele era completa e duramente derrotado, pois não importa quantos livros ele lesse, não conseguia derrotar ninguém com experiência prática real. De repente, Rose corre para o pátio e entrega uma carta a Ars. A carta acaba sendo do Lord Lumi, alertando a todos que o condado vizinho está invadindo o território do velho Lorde e que eles precisam marchar contra eles. Isso realmente assusta Ars, mas ele sabe que seu pai não está em condições de liderar um exército, então ele chama suas tropas e tenta fazer um discurso. De repente, seu pai aparece atrás dele e afirma que ele liderará as tropas.
E quando Ars tenta protestar, Raven, com um ar de superioridade, simplesmente retruca que ele ainda não passa de um garoto, não um guerreiro de verdade. Para provar seu ponto, Raven traz um prisioneiro condenado à morte e ordena que Ars assista à execução, prometendo que, se ele conseguir manter a compostura e a calma, então sim, o deixará liderar suas tropas para a batalha. O criminoso é levado ao cadafalso e, sem delongas, é decapitado ali mesmo, na frente de todos. E exatamente como Raven já previa, Ars, ainda muito gentil e fraco para tamanha brutalidade, não consegue segurar e começa a vomitar no chão, completamente chocado. Raven, sem hesitar, ordena que suas tropas avancem e todos o seguem, deixando o pobre Ars para trás, completamente desolado. Ele chora amargamente por sua própria fraqueza, questionando-se em meio às lágrimas se um dia sequer voltará a ver seu pai depois que essa guerra toda acabar. O conflito se arrastou por um mês inteiro, uma batalha exaustiva e prolongada, onde suas forças estavam em desvantagem numérica, superadas por mais de 5.000 homens, uma situação realmente complicada. Mas graças às táticas brilhantes de Rose, que superaram em muito os generais inimigos, e aos magníficos ataques mágicos de Char, que abalaram os adversários até a alma, enchendo-os de pavor, enquanto Lord Raven e Rey, com suas habilidades de combate mortais, cortavam as linhas inimigas como uma faca quente atravessa a manteiga, sem dificuldade alguma. Seus exércitos finalmente prevaleceram, derrotando as forças inimigas, que eram muito maiores, e conseguiram capturar o castelo. Após um mês inteiro de conquista, Lord Raven e seus leais vassalos retornaram para casa, chegando apenas 4 dias depois do 12º aniversário de Ars. Sua esposa e os 2 filhos mais novos permaneceram ao lado do pai, com o coração apertado, enquanto a condição dele piorava a cada instante, temendo perdê-lo. Ao cair da noite, Ars retornou, machucado e exausto, e foi direto para o quarto do pai, perguntando a Rey sobre o estado de saúde dele. Rey explicou a situação do pai, detalhando o quão grave era seu estado de saúde, e então, preocupado, perguntou se alguém havia machucado Ars. Ele, por sua vez, respondeu com simplicidade que os ferimentos eram apenas do treino, e que não era nada demais, para não se preocuparem. Ele se sente profundamente triste, pois seu pai foi forçado a liderar, mesmo estando tão doente, apenas porque Ars não estava pronto para assumir. Rey o assegura que a culpa não é dele, pois ainda é muito jovem, mas isso não faz diferença para Ars, que apenas agradece pelas palavras gentis antes de se virar e sair. Char comenta com Rey que ouviu dizer que Ars tem treinado incessantemente desde que partiram para a conquista, e que seu comportamento mudou drasticamente. Ele parou de rir, parece ter esquecido de tudo, e agora treina dia e noite contra pessoas mais fortes, na esperança de se aprimorar e ficar mais forte. De repente, seus pensamentos são interrompidos por uma batida na porta, o que deixa Rey bastante preocupado, afinal já é muito tarde. Ao abrir, ele encontra Lisha, acompanhada de seu mordomo, esperando na entrada. Ela parece visivelmente aflita e se desculpa por aparecer tão tarde, mas Lisha vai direto ao ponto e pergunta, sem rodeios, se Ars está realmente bem. Ela afirma, com um tom de preocupação, que desde o início do conflito, as cartas que ele enviava se tornaram, digamos, um tanto quanto estranhas e diferentes do habitual. Antes, as cartas eram repletas de emoções, como se ele estivesse conversando pessoalmente, mas agora elas parecem mais uma mera formalidade, sem qualquer sentimento. Rey se desculpa em nome de Ars e pede a Lisha para não pensar mal dele, pois ele tem seus próprios motivos. Mas Lisha insiste que não está chateada, apenas muito preocupada com Ars, e pergunta o que realmente está acontecendo. Rey então decide abrir o jogo e contar a Lisha sobre todos os acontecimentos, incluindo a execução, e como ele se culpa profundamente pela saúde debilitada de seu pai, sentindo que não foi forte o suficiente para assumir o controle da situação. Lisha se sente muito mal por Ars e decide ir verificar como ele está. Mas no momento em que chega ao campo de treinamento, ela ouve os sons de uma luta de treino bastante intensa entre duas pessoas. Ela abre a porta para espiar e nota Ars lutando contra um dos soldados, mas ele não parece ter força suficiente para dominá-lo. Está visivelmente em desvantagem. O soldado pede a Ars para deixar a luta de lado por hoje, pois seu corpo já não aguenta mais. Lisha, inclusive, estava prestes a intervir e pedir para ele parar. Mas, de repente, Ars se levanta, mancando, e declara que seu pai estava em condições muito piores enquanto lutava na guerra. Então aquilo era o mínimo que ele, como filho, poderia fazer para honrá-lo. Ao ouvir isso, Lisha muda completamente de ideia, percebendo a determinação inabalável de Ars naquele momento. Ela se vira para dizer aos outros que deveriam deixá-lo em paz por enquanto. De repente, uma criada surge correndo, ofegante, e lhes informa que Lord Raven recuperou a consciência e deseja conversar com eles. Rose chora lágrimas de pura alegria e afirma que irá informar Ars imediatamente, mas a criada os interrompe, dizendo que o Lord a instruiu a trazer apenas os 3 primeiro. Rey, Char e Rose obedecem à ordem e entram no quarto de Raven, onde o encontram sentado, visivelmente fraco. Ele os agradece por terem cuidado dele no campo de batalha enquanto estava doente. Em seguida, pergunta sobre a vida deles em sua casa e se estão gostando de morar ali. Rey responde com um sorriso, que, comparado à sua vida antiga, este lugar parece um verdadeiro paraíso para ele. Rose concorda plenamente com o sentimento, afirmando que adora viver ali. Já Char responde com um tom mais melancólico que aquela é a única casa que ela já conheceu em toda a sua vida. Ele então os agradece sinceramente por estarem ao lado de sua família. Embora quando chegaram, Raven não estivesse muito interessado em tê-los como seus seguidores. Afinal, Rey era uma pessoa de cor, Rose tinha apenas 5 aninhos, e Char era só uma garotinha, aparentemente insignificante. Todos cresceram e provaram com louvor sua imensa utilidade para a família Lovett. Ele afirma que Ars ainda não é forte o suficiente para enfrentar o campo de batalha neste momento, e impor-lhe o senhorio em uma idade tão tenra seria de fato muito cruel. No entanto, ele não acredita ter outras opções agora, infelizmente.
Estar às portas da morte faz a gente perceber quantas coisas deixamos por fazer. Ele se arrepende amargamente de não ter levado Ars ao campo de batalha antes, para mostrar-lhe a cruel realidade deste mundo. Sempre tentou abrigá-lo do mundo difícil e frio, pensando que poderia protegê-lo, mas agora é tarde demais, pois ele não acredita que sobreviverá por muito mais tempo. Ele fala com eles como um pai, e não como seu Lorde, implorando que apoiem Ars de agora em diante quando ele não puder mais, e se curva diante deles, num gesto de humildade. Lágrimas começam a escorrer pelas bochechas de Rose, enquanto ele promete que estudará o máximo possível e fará de tudo para ajudar Ars com cada problema que surgir, sem falta. Char, por sua vez, afirma que não entende absolutamente nada de liderança, mas que mesmo assim deseja ajudar Ars a realizar seu grande sonho de criar uma utopia, pois ela tem total e irrestrita fé nele, em sua visão. Ray então se manifesta e afirma que sua vida não tinha sentido algum antes de conhecer Ars, pois foi ele quem deu um propósito à sua existência, e promete lutar ao lado de Ars, sendo sua espada e seu escudo, até o último dia de sua vida. Todos agradecem a Lord Raven por confiar-lhes uma tarefa tão importante e se despedem. Logo em seguida, Lisha é chamada para entrar, enquanto os outros três se retiram, e esta é a primeira vez que Lisha tem um encontro com o próprio Lord Raven. Ele se desculpa por encontrá-la nessa condição tão debilitada e afirma que, embora ela nunca o tenha conhecido antes, ele sim, já a conheceu. Foi há muitos anos quando a mãe dela faleceu. Raven também esteve no funeral, onde viu Lisha, ainda uma garotinha, chorando de luto, como qualquer pessoa faria em tamanha dor. Mas quando seu irmão mais novo começou a chorar de fome, Lisha, sem hesitar, enxugou as próprias lágrimas e deu alguns biscoitos para o irmão comer. Foi naquele dia que Raven percebeu a bondade genuína dela e decidiu então propor um noivado ao pai dela com Ars, seu filho. Ele implora a ela que esteja ao lado de Ars durante seus momentos de dificuldade e que o ajude a gerenciar o território. Lisha começa a chorar, emocionada, enquanto lhe conta o quão arduamente Ars está se esforçando para ser como seu pai, o que traz um sorriso ao rosto de Raven, que afirma que ela parece estar verdadeiramente apaixonada por ele. Ela sai do quarto e encontra Ray olhando solenemente para a lua, e assim que ela se afasta, ele explode em lágrimas incontroláveis, desabando ao ver a condição em que Lord Raven se encontrava. Pouco depois, Ars é chamado e entra no quarto, carregando consigo um monte de remédios e poções. Enquanto ele começa a contar ao pai sobre todas as pesquisas que tem feito a respeito de sua condição e até afirma que pode ter encontrado algumas soluções promissoras. Então pede ao filho para se sentar ao seu lado e começa a conversar com ele, não como um lorde, mas como um pai, e lhe conta sua própria história de vida. Ele conta que veio de um território muito pobre, onde o lorde era extremamente corrupto e taxava os fazendeiros pobres de forma abusiva. Cansado de toda aquela injustiça, Raven acabou fugindo de sua casa e de seu território, chegando à cidade principal, onde viu o prefeito pela primeira vez em sua vida. O prefeito parecia magnífico em seu cavalo, uma visão inspiradora, e desde aquele dia, Raven decidiu que faria algo grandioso com as poucas cartas que a vida lhe havia dado, e começou a aprender a manejar uma espada por conta própria, com muita dedicação. Em pouco tempo, ele se tornou um mestre na arte da espada e acabou se destacando em várias batalhas, o que gradualmente resultou em sua promoção ao status de Lorde do território de Lamberg. E foi ali, de fato, que sua vida realmente começou a tomar um novo rumo. Ele diz a Ars para não se culpar por esta situação e afirma que ele precisa ser forte e cuidar das pessoas deste território. Ars começa a desmoronar, mas se recompõe rapidamente e promete ser um lorde justo e bom quando chegar a hora, e proteger seu povo e sua família de todo e qualquer mal. Depois disso, eles acabaram conversando a noite inteira, como pai e filho, compartilhando momentos preciosos. E quando a manhã seguinte chegou, Lord Raven já não estava mais ali para cuidar de sua família. O funeral foi realizado naquela mesma noite, e quase toda a população de Lamberg veio para prestar suas últimas homenagens à passagem de seu justo e bom Lorde. Ele chamou seus irmãos para perto para confortá-los antes de prestar suas últimas homenagens ao funeral com as flores. Lágrimas escorrem por seus olhos, mas ele se recompõe, mostrando força, e diz a seus súditos que seu pai lhe ensinou muitas coisas valiosas, e que conversou com ele a noite inteira. Ele afirma que seu pai o encarregou de cuidar de todo o território. Ele se vira para eles e com toda a honestidade declara que não é tão forte quanto seu pai, nem tão experiente, mas promete que sempre cuidará deles com o melhor de suas habilidades e pede o apoio de todos durante esses tempos difíceis. Isso realmente toca o coração de seu povo, que grita seu nome, prometendo segui-lo até as profundezas do inferno, se preciso. Char se lembra de uma vez em que estava dando tudo de si na batalha, e Raven veio verificar como ela estava, dizendo para ela pegar leve, pois já estava se saindo excelente de qualquer forma. Rose também se lembra da bondade de Raven, de quando ele estava estudando à noite, durante os invernos rigorosos. Lord Raven veio verificar como ele estava e lhe deu seu próprio cobertor, antes de dizer para ele descansar e não se sobrecarregar, pois ainda era uma criança com muito espaço para crescer e aprender. Ars se sente imensamente grato por ter tantas pessoas amorosas por perto, e os agradece sinceramente por sua lealdade. Enquanto isso, todos se ajoelham em sinal de respeito, pois o reinado de um novo Lorde começa, e com ele virão seus próprios testes e desafios com certeza. Algumas semanas se passam e tudo parece estar indo bem na região controlada pela família Lovant. Ars então vai ao túmulo de seu pai mais uma vez e conversa com ele sobre como está se esforçando para cumprir todos os seus deveres. E mesmo que ele não seja nada comparado ao grande Lord Raven, seus amigos e retentores têm feito um trabalho excelente, apoiando-o durante todo o seu reinado.
Logo, Ray o chama por trás, enquanto ele está ali, ao lado de Char e Rose, e diz a Ars que eles deveriam ir ao Lorde de seu condado para a discussão do Conselho de Guerra. Pouco tempo depois, ele chega ao condado de Canar e é escoltado para a reunião do Conselho de Guerra pelo próprio Lorde local. Todos fazem um momento de silêncio em homenagem ao pai de Ars, elogiando-o por ter sido um excelente soldado e líder, que permaneceu fiel à sua palavra e ao seu exército até o dia de sua morte. Em seguida, dizem a Ars que essa será uma responsabilidade imensa, um fardo pesado, mas que todos confiam plenamente nele. E até Ars afirma com convicção que fará o seu absoluto melhor para não decepcioná-los de forma alguma. Todos se sentam à mesa, e a importante discussão, então, finalmente começa e... Lume informa que decidiram apoiar a causa do irmão mais velho, então precisam ir até o fim. Segundo sua inteligência, o irmão mais novo tem um exército superior em número e combatentes, mas o mais velho controla uma cidade portuária crucial, o que lhes dá uma vantagem econômica sobre os outros. Ele ainda afirma que a força geral de ambos os lados parece ser a mesma, o que significa que a maré da guerra pode virar para qualquer um, exigindo mais cautela. Ele diz aos outros que um dos fatores mais importantes seria controlar as áreas próximas, onde ambos os irmãos se estabeleceram, e convencê-los a lutar ao lado deles. Segundo Lord Lumur, ele já enviou emissários para conversar com as regiões vizinhas, e a maioria parece estar cooperando, mas uma delas, chamada Penrith, está se mostrando bem teimosa. Parece uma região pequena, mas pode ter importância estratégica, então é crucial controlá-la antes dos inimigos. Como as negociações diplomáticas falharam, Lume informa aos outros lords que agora lançarão um ataque total para tomar a região à força. Os outros dois lords concordam, mas Ars abaixa a cabeça antes de perguntar se poderiam tentar algo diferente primeiro. Os outros lords ficam confusos, mas acontece que algumas noites atrás, Ars, Rose, Char e Ray estavam debruçados sobre o mapa, verificando tudo, quando Rose afirmou que não fazia sentido a região de Penrith ser tão desafiadora. Ele afirma que são muito suscetíveis a ataques da região de Lúthien, mas ainda assim decidem ir contra eles. Segundo ele, há algo mais por trás disso, e até Ray concorda. Ars pergunta o que fazer e Rose sugere um ataque em massa, mas há uma pequena chance de terem uma surpresa desagradável e caírem numa armadilha, o que destruiria todo o exército. Segundo ele, deveriam ir com calma e pesquisar antes de qualquer movimento contra a região. Ray afirma conhecer um grupo de espiões excelentes em espionagem e em arrancar informações das pessoas. Ele diz a Ars que podem contratá-los e Ars concorda. De volta ao presente, ele informa ao conselho que a região de Penrith está tramando algo, e um ataque direto pode causar pesadas perdas. Ele pede um tempo para investigar, e Lord Lume felizmente permite. Pouco depois, eles deixam o conselho e voltam, com Ray elogiando a ousadia de Ars, quando de repente são chamados por um bando de crianças. Ars percebe que todas aquelas crianças são as mesmas que Char cuidava sozinha, mas agora cresceram o suficiente para deixar o ninho e se virar. Uma senhora que dirige o orfanato se aproxima, o cumprimenta calorosamente e agradece por tudo que ele fez. Acontece que Ars conseguiu fundos para construir um orfanato enorme, com o objetivo de acolher o máximo de crianças possível. Ele diz a ela que todos trabalharam duro pelo orfanato. Char corre até as crianças e pergunta o que farão em seguida, e todos parecem ter seus próprios planos. Um quer ser soldado, outro empregada no castelo. Um gosta de trabalhar na padaria, e o último quer se envolver na agricultura, pois o interessa. Todos se viram para Ars e o agradecem por tudo que ele fez. Mas Ars diz para agradecerem a Char, pois é ela quem envia a maior parte do salário para o orfanato, para que as crianças tenham tudo o que desejam. Char se aproxima de Ars e diz que no dia em que o acompanhou, estava muito confusa, sem saber se levava as crianças ou não. Mas ela acha que tomou a decisão certa ao deixá-las ali, pois tudo acabou dando certo para elas. Ele olha em volta, vendo todos felizes brincando no jardim. De repente, ouve alguém chamando seu nome por trás e se vira, vendo Lisha bem ali, à sua frente. Ele fica completamente pasmo, sem preparo mental para falar com ela, e começa a gaguejar, perguntando o que ela faz ali. Ela diz que o pai vinha para o Conselho de Guerra, então decidiu acompanhá-lo. E ao saber que Ars estava ali, saiu correndo de seus aposentos para encontrá-lo. Ela olha em volta, vendo a alegria, quando de repente uma garotinha se aproxima e coloca as mãos sujas em seu vestido real. Ars surta na hora, achando que Licia ficaria furiosa, e promete comprar um vestido novo. Mas, para sua surpresa, ela nem se incomoda, tira os sapatos e começa a brincar com as crianças, enquanto Ars pensa na sorte que tem de ter uma noiva como ela. Naquela noite, decidem ficar no orfanato, com Lisha conversando com Ars e Rose, enquanto Char dorme na cama com as crianças. Ars explica como planeja se encontrar com um grupo de espiões, os Sombras, e como tentará infiltrar o território inimigo em busca de informações. Lisha acha tudo muito interessante e diz a Ars que quer acompanhá-lo. Ars recusa na hora, alegando que será perigoso, mas Lisha insiste que ele também vai. E além disso, ela tem total fé que Ray os protegerá se algo acontecer. Ars não consegue dizer nada na frente dela, então concorda, dizendo que a buscará em seus aposentos no dia seguinte.
Mas Lisha tem outra coisa em mente, dizendo que trouxe todas as suas coisas e que dormirá ali hoje. Ars fica sem graça e se aproxima, dizendo que encontrará um quarto para ela, mas ela responde que quer dormir junto. Logo, Char acorda e diz a Ars que todos deveriam dormir juntos e até forçar Rose a dormir com eles. Coitados de Ars e Rose mal conseguem dormir a noite toda, quando na manhã seguinte Ray traz a boa notícia de que conseguiu falar com Sombras e eles se encontrarão hoje. Eles se despedem do pessoal do orfanato e saem juntos, enquanto Ars agradece a Ray por contatar os Sombras. Ele parece feliz, mas também preocupado, pois afirma que o antigo líder da organização se aposentou e um novo, mais jovem, foi nomeado, fazendo de tudo, de espionagem a assassinatos. Ele diz a Ars que o novo líder é bem competente, mas só aceita trabalhos que o interessam. Ars sugere oferecer muito dinheiro, já que Lord Lume confiou neles, mas Ray afirma que não é uma questão de grana. Finalmente entram numa taverna quando um homem corpulento os manda vazar, dizendo que está lotado. Ars fica confuso, mas Ray avança e diz uma senha. O homem imediatamente informa que uma mesa acabou devagar e todos se sentam nos fundos enquanto Char já pensa no que pedir. A clientela da taverna parece cheia de arruaceiros e homens durões, e Ars percebe que uma organização de espiões tão eficiente deve estar de olho neles também. Ele começa a olhar em volta com seu olho mágico para encontrar alguém que se destaque, quando Char o chama de volta, dizendo que a garçonete está esperando. Ele se vira para a garçonete, pede um suco de frutas e de repente fica chocado, de boca aberta. Ele não diz uma palavra, porém, e olha para baixo antes de se desculpar e ir ao banheiro. Lava o rosto e verifica se seu olho mágico não está quebrado, mas não consegue acreditar que, segundo o olho, aquela garçonete é, na verdade, um homem com estatísticas incríveis. De repente, a garçonete aparece atrás dele e o agarra com uma faca, levando-o para o depósito enquanto aponta a lâmina para sua garganta. Ela pergunta como diabos ele sabia sua verdadeira identidade, mas antes que pudesse responder, a porta se abre e Ray joga uma faca no líder, que desvia do ataque antes de sacar a sua para tentar esfaquear Ray, que agarra seu braço imediatamente e pergunta com raiva o que diabos ele está fazendo. De repente, Lisha também entra na sala e calmamente se aproxima do chefe, dizendo que a pessoa que ele acabou de ameaçar é o Lord de Lamberg e herdeiro da família Luvand. Ela diz que depois de ser tão rude no primeiro encontro, ele não tem escolha a não ser aceitar o trabalho deles. O líder se apresenta como Fam e apenas sorri, afirmando que poderia simplesmente matar Ars, pegar seu ouro e fugir. Mas Lisha de repente fica séria e diz que se ele ousar falar algo assim de novo, ela o encontrará mesmo que fuja para o fim do mundo e o destruirá. Fam simplesmente ri e concorda em aceitar o trabalho assim, mas pergunta como Ars sabia quem ele era. Ars explica seus poderes, e o líder os chama para a sala dos fundos para conversar. Ars ainda está confuso sobre como Lisha e Ray souberam que ele estava em perigo. E Lisha explica que suas expressões entregaram tudo. Todos vão para a sala dos fundos, onde Ars explica o que precisa ser feito, e Fam concorda imediatamente com o projeto antes de pedir um adiantamento. Ars fica feliz em fazer isso e pergunta quanto tempo levará para encontrarem as informações. Para sua surpresa, Fam diz para encontrá-los em 5 dias, ali mesmo, e ele estará pronto com tudo. Enquanto Ars e os outros lidavam com Fam, Char estava enchendo a boca de comida como se não houvesse amanhã. Eles voltam logo, e Char comenta que demoraram demais para sair do banheiro. Lisha diz que encontraram o líder dos Sombras e conseguiram convencê-lo a aceitar o trabalho. Char não gosta de ouvir isso, pois também queria vê-lo. Nisso, Fam aparece, agindo como uma empregada fanboy, e lhes oferece panquecas de cortesia. Char elogia a comida, e Fam agradece antes de se afastar alegremente. Ele pisca para Ars ao sair. E Ars pensa que, se não tivesse visto seu status, teria sido completamente enganado por aquela atuação. 5 dias depois, Ars e Ray visitam a taverna novamente, encontrando apenas Fam. Ele revela que o resto da equipe está investigando. Ars pergunta quem investigou o que ele pediu, e Fam responde que fez isso pessoalmente porque parecia interessante. Ars olha suas estatísticas novamente e nota que, embora sua inteligência seja altíssima, seu comando é mediano. Fam então diz a Ars que a investigação foi um sucesso, e ele fica feliz em ouvir isso. Ele quer saber como Fam conseguiu concluir a investigação em tão pouco tempo. E ele apenas sorri, dizendo que é segredo de ofício. Em seguida, revela o motivo pelo qual o condado de Perron não está do lado do primeiro príncipe. Fam entrega a Ars um documento que se revela um papel de aliança com assinaturas e selos de todos os nobres que juraram lealdade ao filho mais novo do duque. O selo do condado de Perron também está lá, mas Ray reconhece que há também o selo do condado de Massa, um território com grande população. Ray explica que o condado de Massa tem um exército muito forte e qualquer lado que eles se juntem terá uma clara vantagem na guerra. O condado de Massa havia jurado lealdade ao filho mais velho, Curran, mas agora que seu nome está em um papel de aliança com o outro lado, as coisas vão complicar. Ray diz a Ars que se este papel for genuíno, significa que o condado de Massa os está traindo. Ars pergunta por que fariam isso, mas Fam não tem resposta. Ray acredita que assim estão em clara desvantagem e se atacarem Perrin, Massa contra-atacará e os derrotará.
Ray então se vira para Pham e pergunta se o papel é real. Ele sabe que Pham não pode revelar seu segredo de ofício, mas é difícil acreditar que ele conseguiu algo tão importante, não importa a técnica usada. Pham garante que o papel veio diretamente da casa do chefe do país de Perrin. Quanto à sua habilidade, ele se recusa a compartilhá-la com qualquer um, não importa o quanto confie neles. Ray aceita suas palavras e então se desculpa por duvidar dele. Mas Pham não se importa, já que faz parte do seu trabalho. Ars fica super impressionado com a atitude descolada de Pham, e o vê como um ninja da vida real. Ele pega o dinheiro para pagá-lo, mas Pham diz que não precisa pagar, pois foi rude com Ars da última vez. Ars tenta insistir, mas Pham é irredutível. Ele diz ao garoto para considerar como um pedido de desculpas e um investimento. Ars aceita o gesto e o agradece pelo trabalho, prometendo pagar mais na próxima missão. Com isso, ele diz a Ray que devem reportar a traição do Condado de Massa ao Conselho imediatamente. Ao receber o papel de aliança, Lord Lume primeiro questiona sua autenticidade. Depois que Ars garante que é verdadeiro, Lord Lume começa a considerar a seriedade da situação. Ele diz ao assistente para enviar a mensagem aos aliados próximos imediatamente. Em seguida, elogia Ars, dizendo que se ele não tivesse se esforçado tanto, teriam caído direto na armadilha do inimigo. Ars tenta ser modesto. Mas então o assistente de Lume descobre que há algo errado com o papel de aliança. Ele leva todos ao escritório, onde compara a assinatura do chefe de Massa no papel de aliança com outra carta oficial que eles têm. Ele aponta as claras diferenças no selo e na assinatura, e observa que o restante dos selos e assinaturas parecem autênticos. Ars não consegue entender o que isso significa, então Lume lhe diz que o Condado de Massa não se juntou ao lado do filho mais novo. Ele especula que o Condado de Perron foi enganado, acreditando na assinatura falsa, e por isso se juntou ao filho mais novo. Ars e seus amigos ficam chocados ao ouvir isso, e Lume pede que confie no julgamento de seu assistente, pois ele tem um olho clínico para esses detalhes. Ars usa sua habilidade de avaliação no assistente e descobre que, embora ele tenha alta inteligência e estatísticas de observação, essa informação não cobre suas verdadeiras habilidades. Depois disso, Ars quer saber por que alguém montaria uma mentira tão óbvia que seria logo descoberta. Ray acredita que foi apenas uma tática para ganhar tempo, e até Rose concorda. Rose pensa que o inimigo está tentando usar Perrin como um trampolim, deixando-os enfrentar suas forças primeiro. Assim, as forças principais do inimigo estariam ilesas mesmo após a batalha. Lume descobre outra coisa. Ele acredita que as forças inimigas estão atrás das monopedras explosivas encontradas apenas no Condado de Perrin. São pedras mágicas extremamente raras e poderosas que podem ser usadas para lançar feitiços e criar armas potentes. Depois de ouvir tudo isso, Rose sugere que não invadam Perrin. Ele explica que como Perrin deveria estar do lado deles originalmente, se lutarem, estarão caindo direto na armadilha do filho mais novo. Ele acredita que o melhor a fazer é contar a verdade a Perrin e fazê-lo se aliar a eles. Lume acha uma boa ideia, mas enviou inúmeras mensagens a Perrin e ainda não obteve uma única resposta. Bem, o estrategista genial também tem um plano para isso. Primeiro, Ars visita o líder do Condado de Massa com o papel de aliança, e ele fica chocado ao ver que alguém falsificou seu selo e assinatura. Ele jura que é falso, pois não assinou tal documento. Ars responde que já esperavam por isso, e o falso papel de aliança foi criado pelo filho mais novo para enganar Perrin e fazê-lo se juntar a eles. Ele pede ao Conde Massa que escreva uma carta oficial para informar Perrin que a assinatura é falsa, mas ele está furioso demais e decide ir pessoalmente lá para esclarecer o mal-entendido. Alguns dias depois, Ars visita o chefe de Perrin com o papel de aliança. O chefe decide perguntar sobre o papel de aliança mais tarde, e primeiro o questiona sobre o propósito de sua visita. Ars diz que seu território quer se juntar a Perrin e apoiar o segundo filho, após saber que o Condado de Massa se aliou a eles. O chefe fica animado ao ouvir isso, e Ars acrescenta que até Lord Lume planeja deixar o acampamento do primeiro filho e se juntar a eles. Ele diz que pequenos territórios como os deles devem sempre se esforçar para estar do lado vencedor, e o chefe fica impressionado com sua sabedoria. Ele decide aceitar Ars como aliado e se aproxima, dizendo que conversará com o segundo filho, Baza, sobre deixá-lo se juntar a eles. Ele estende a mão para um aperto, mas Ars diz que quer confirmar se o papel de aliança é real antes disso. O chefe diz que Lord Baza lhe deu pessoalmente, então deve ser genuíno. Ars então começa a falar sobre como o Condado de Massa era leal a Lord Curran, e traí-lo tão de repente parece fora de seu caráter. Ele acrescenta que mesmo que pensem que Lord Baza tem vantagem na guerra, escolher se aliar a ele os deixará cercados por inimigos de todos os lados. Ars diz que acreditar em algo sem examinar é uma tolice, e o chefe percebe que ele nunca planejou se juntar ao seu lado, e escreveu a carta apenas para chegar ali. Ele ordena que seus soldados o matem, mas Ray rapidamente entra em ação e para os soldados, lançando-lhes um olhar mortal por sequer pensarem em ferir seu mestre. Ars manda todos pararem e garante ao chefe que não estão ali para lutar, mas para lhe dizer algo muito importante. O chefe de Perrin não acredita nele, mas então Ars sinaliza para o segundo cara com ele, que tira sua capa. Acontece que o cara é o próprio líder do Condado de Massa, e todos surtam ao vê-lo.
Conde Massa declara que o papel de aliança é falso e que ele nunca o assinou. Ele pergunta ao chefe de Pirrin se ele ainda deseja se juntar ao lado de Bossa depois de saber de tudo isso. Ele diz nervosamente que, após saber a verdade, quer ficar com Lord Curran, mas já o havia traído antes. Ele está preocupado que Lord Curran não o aceite agora. Conde Massa acredita que suas preocupações são legítimas. Ele então lhe diz que, como seu território tem uma grande população, isso os torna fortes, mas também significa que há mais pessoas para proteger. Ele insiste que qualquer Lorde desejaria isso, mas é culpa de Lord Perrin ter sido enganado e quase ter levado seu povo à ruína. Conde Massa então diz que, como foi Ars quem o informou sobre o assunto, ele quer deixar a decisão final em suas mãos. Ars surta porque não estava pronto para isso, mas depois de se recompor, ele diz que é humano cometer erros. Ele afirma que não quer descartar Lord Perrin por causa de um único erro. Ele sorri, acrescentando que está feliz por terem conseguido resolver o assunto sem violência. Ele diz a Lord Perrin que esta é sua segunda chance e pede que se junte ao lado deles. O velho aceita a oferta com gratidão e promete ser útil na guerra. Todos ficam satisfeitos com a solução e Conde Massa decide voltar para casa, pois não há mais nada para ele fazer ali. Ele diz a Ars para informar Lord Lume sobre isso também, e ele promete fazê-lo. Ele também agradece ao Conde Massa por ter vindo até ali com eles, e este responde que não precisa acreditar Ars por toda essa resolução pacífica e diz que pessoas brilhantes como ele são a esperança do país. Ars fica feliz em ouvir o elogio, mas Conde Massa conclui dizendo que ele precisa trabalhar muito na sua atuação, viu? Depois, Ars visita o túmulo do pai e conta tudo sobre o incidente com o condado de Perron. Logo, Ray e Rose chegam comentando que os ventos começaram a esfriar. Ars também percebe e diz que parece que o inverno está chegando. Ele então agradece a Ray e Rose, dizendo que graças a eles todo esse assunto terminou sem que ninguém se machucasse. Ele então caminha até a beira do penhasco, de onde avista seu território. Comenta que os lordes de Perrin e do condado de Massa estão se esforçando para proteger seus povos. Ao vê-los, Ars também começou a sonhar alto, querendo ser um lorde de respeito. Contudo, ele sabe que não pode fazer nada sem a ajuda de seus leais aliados. Ray promete estar sempre ao seu lado, protegendo-o, não importa o inimigo que apareça. Nisso, uma criada chega correndo, ofegante, para avisar Ars que um convidado chegou. Pouco depois, Lord Lume já está lá, e primeiro presta seus respeitos a Raven, desculpando-se pelo atraso. Em seguida, revela que Lord Curran quer conhecer Ars. Ars surta ao ouvir isso, pois a diferença de status é enorme, e ele diz que não tem a menor condição de encontrar alguém tão importante quanto Lord Curran. Lume responde que relatou o assunto de Perrin a Curran, que pareceu bastante interessado em Ars. Isso ainda é muita informação para ele digerir, e Ars diz que vai tentar se preparar psicologicamente para o encontro. Para seu choque, ele não tem tempo para nada disso. Lume diz a Ars que eles partirão agora mesmo e ele entra em pânico de novo. Ele diz que nem sequer tem presentes prontos e começa a recuar, apavorado. Mas Ray e Rose mandam ele parar de enrolar. Dizem que essa é a chance deles de progredir, então precisam ir. Ars decide aceitar o conselho, mesmo que ainda estejam pilha de nervos. Logo, eles seguem na carruagem, e Rose pergunta a Ray se estão fazendo certo em deixar Char para trás. Ray acredita que levar todo mundo não é viável, e planeja comprar uns presentes bem legais para ela na volta, para compensar. Eles se viram e perguntam a Ars se ele está bem, e ele responde que sim, enquanto sua testa escorre em... Ele ainda não consegue acreditar que um lorde rural insignificante como ele foi convocado por Curran, que em breve será o duque do território. Ars pergunta aos amigos qual é a ocasião, e eles dizem que é uma grande festa, com todos os nobres importantes que apoiam Curran. Eles afirmam que é provavelmente uma festa para levantar o moral de todos antes da guerra. Mas Ars sente o dele afundar só de pensar em estar no meio de tantos figurões. Logo chegam à cidade comercial de Sempra, o destino deles. A escala e a imponência da cidade impressionam a todos, e Ars espera que um dia possa tornar Lamberg tão próspera quanto Sempra. Ele logo chega ao castelo de Sempra com Lord Lume, tentando parecer confiante. No entanto, como todos o encaram por causa da sua pouca idade, ele rapidamente vira um poço de nervos de novo. Ele percebe que Lume é bem popular e respeitado entre os outros nobres, e muita gente vem cumprimentá-lo. Lume chama Ars também, apresentando-o aos seus colegas. Os arautos anunciam a chegada de Lord Curran, e todos curvam a cabeça em reverência. Enquanto Curran os manda levantar, Ars olha seu status e descobre que ele é um cavaleiro rank S, com ambição, comando e proeza bem acima de 90. Ars fica boquiaberto com os atributos altíssimos de Curran e acredita que ele é, de fato, uma pessoa digna de ser o líder deles. No entanto, isso o faz lembrar que o segundo filho, Bassa, é tido como ainda mais talentoso que Curran. Ars se pergunta o quão grandioso Bassa deve ser para superar alguém como Curran. Ele começa a duvidar, pensando se Bassa usa outros meios para parecer tão bom ou se alguém está tentando manchar a reputação de Curran com boatos. Curran então se dirige a todos, falando sobre como o Ducado de Mission está passando por tempos difíceis, porque seu irmão mais novo, Bassa, declarou guerra a ele, mesmo sendo o herdeiro legítimo. Curran diz que é lamentável que o Império tenha decidido não intervir, mesmo com eles caminhando para uma guerra civil.
Ele declara que nos últimos 200 anos, o Império se tornou extremamente corrupto e decaiu de sua glória. Diz que o Império atual não durará muito, e logo desmoronará, abrindo caminho para uma nova era. Curran declara que quando vencer a guerra contra Bassa, ele se tornará o governante de Mission e a declarará como a nação de Mission. Todos ficam chocados com suas altas ambições e se perguntam se ele planeja declarar Mission como uma nação livre após conquistar a independência do Império. Curran diz que vencer guerras e construir uma nação não são tarefas fáceis, mas com o poder e a genialidade de todos ali presentes, ele tem certeza de que nada poderá detê-los. Ele ergue o punho no ar, dizendo que a vitória será deles, e todos o aplaudem e vibram junto. Com isso, Curran começa a falar sobre o Lorde de Lamberg, que realizou algo incrível recentemente. Ele chama Ars para o centro, e Ars congela ao ouvir isso. Ray e Rose desejam-lhe boa sorte e o empurram, e então Ars tropeça para frente antes de cumprimentar Curran. Curran o chama para perto, para que todos possam ver seu rosto. Ele então coloca a mão no ombro de Ars, dizendo que foi ele quem expôs a trama descarada de Bossa e impediu que o Condado de Perrin se juntasse ao seu lado. Todos ficam surpresos ao ouvir que um mero garoto fez isso, mas Curran diz que idade é só um número, e o mais importante é o resultado. Ele afirma que Ars já realizou mais do que qualquer um ali, e pede a todos que o aplaudam. Lume começa a aplaudir, e um por um todos o acompanham. Ars está todo sem jeito agora, e só consegue agradecer a todos por aquele aplauso. As festividades começam depois disso, e Ars fica ocupado cumprimentando outros nobres, que agora estão curiosos sobre ele. Ray chega com um prato cheio de comida, mas basta um olhar para o rosto de Ars para perceber que ele está enjoado de tanto conversar com estranhos. Ele sai para tomar um ar fresco, encosta na grade, pensando em como socializar e políticas são um saco. Nisso, Curran aparece ao lado dele e pergunta se ele não está se sentindo bem. Ars leva um susto ao vê-lo, e Curran diz que só queria bater um papo legal. Curran afirma ter ouvido que Ars está reunindo subordinados talentosos, e Lume também fala muito bem dele, o que é bem raro. Ars fica sem graça e diz que não é nada de especial sem seus subordinados, e então Curran pergunta o que ele pensa sobre os subordinados dele. Ars tentou avaliar todos os nobres que conheceu antes, mas não encontrou ninguém particularmente notável. Agora, ele se pergunta o que deveria dizer ao Lorde e decide ser honesto. Ele se desculpa com Curran e diz que não parecia haver ninguém incrível entre os nobres que o servem. Curran pergunta, sério, se ele acha que seus subordinados são melhores que os dele, e Ars responde, confiante, que sim. Curran começa a rir disso, e então diz que ele está certo. Ele olha para os nobres lá dentro e diz que são boas pessoas, sérias e motivadas em seus objetivos. Mas falta algo quando o assunto é a habilidade. Ele diz que vencer uma guerra com os recursos humanos que eles têm será difícil. Ars pede para ele elaborar, e Curran diz que há muitas pessoas talentosas do outro lado. Ele afirma que mesmo com um exército mais forte e mais dinheiro, não significa nada se o líder for incompetente. Curran então diz que essa é a razão exata pela qual ele está tão feliz em saber do trabalho que Ars fez. Ele diz que tem grandes esperanças nele, e Ars só consegue agradecer. Curran então pensa um pouco e diz a Ars que, se vencerem a guerra e ele provar seu valor, o fará Conde de Canar. Isso deixa Ars em choque, e ele pergunta o que acontecerá com o Lord Lumia então. Curran diz que planeja dar a ele um título e um território ainda maiores após a guerra, porque ele é um de seus subordinados mais confiáveis e talentosos. Ars ainda acha difícil aceitar a recompensa prometida, mas Curran diz que é justo recompensar quem se destaca. Ele começa a sair com isso, e então se vira para perguntar a Ars se ele pode ter seus subordinados. Ars recusa freneticamente, dizendo que todos são preciosos para ele, e Curran ri, pois já esperava por isso. Ele então diz a Ars para se tornar um membro de seu conselho de guerra, junto com seus subordinados, porque quer ouvir a valiosa opinião deles. Antes disso, ele quer que Ars encontre mais algumas pessoas talentosas para ele. Ele sai com isso, e Ars está cheio de determinação para não decepcionar Curran. Por outro lado, os dois leais subordinados de Bossa o informam que a trama deles em Perrin foi descoberta. O careca chamado Thomas e o velho Limas acreditam que não precisam se preocupar com nada. Eles afirmam que já extraíram manastones mais do que suficientes de Perrin. Além disso, acreditam que certamente vencerão a guerra, pois, tirando Curran, o exército dele não tem comandantes talentosos. Eles acreditam que suas chances de perder são incrivelmente pequenas. Mas Bossa não está satisfeito com isso. Ele declara que só luta as batalhas que pode vencer com certeza e pede a seus dois leais vassalos que garantam que suas chances de vitória cheguem a 100% antes da guerra começar. Dito isso, Bossa pergunta a Thomas sobre uma mulher chamada Mira que ele quer contratar. Thomas primeiro diz que não tem a menor ideia de onde Mira está se afogando em bebida agora. E segundo, ele não acha que seja uma boa ideia contratá-la. Ele diz a Basa que, embora ela possa ser talentosa, não é mais útil. Ele afirma que nenhum nobre que se preze a contrataria. E Basa diz que espera que Thomas esteja certo sobre isso. No dia seguinte, Ars retorna à sua casa, onde conta a Char que eles vão se juntar ao conselho de guerra de Lord Curin. Ela expressa sua diversão com isso, enquanto mastiga os lanches que Rose e Ray trouxeram para ela. Ars então diz que Curran também queria que ele encontrasse mais pessoas talentosas para servi-lo, e pergunta a Ray se ele conhece alguma forma de encontrar novos talentos.
Ray acredita que o melhor será deixar esse assunto com Pham, pois ele pode conseguir todas as informações de que precisam. No dia seguinte, eles visitam Pham e lhe dão a tarefa de encontrar pessoas talentosas. Ars diz que não haverá penalidade por encontrar alguém que não seja talentoso o suficiente. Além disso, ele promete pagar um bônus de 20 moedas de ouro se ele conseguir encontrar alguém realmente notável. Pham fica muito feliz em ouvir esses termos e aceita o trabalho imediatamente. Ars e Ray saem da taverna depois disso, quando de repente uma mulher encapuzada e bêbada esbarra nele. Ela o ajuda a levantar, e mesmo que seus subordinados estejam irritados, Ars a perdoa facilmente. A mulher então entra na taverna de Pham, e ele usa sua melhor voz de fanboy para dizer que ainda não estão abertos. No entanto, a mulher tira o capuz e diz que não está ali para comer, mas para conseguir um emprego. Ela consegue até perceber que Pham é um homem, e pede para ele contratá-la. Nisso, um dos subordinados de Pham chega, e ele reconhece a mulher como Mira, pois são velhos companheiros de copo. Mira não o reconhece, mas quer que seu parceiro de bebedeira a ajude a lhe encontrar um emprego, porque ela está sem um tostão e sem teto agora. O homem se recusa a ir ajudá-la porque ela já pegou dinheiro demais emprestado dele e tenta empurrá-la para fora. No entanto, Pham diz que quer contratar Mira porque ela parece interessante e eles precisam de mais gente de qualquer forma. O homem fica chocado e pergunta a Pham se ele tem certeza disso, mas ele o assegura de que tudo ficará bem. Mira fica feliz por ser contratada e começa a trabalhar imediatamente. Ela estraga os pedidos logo de cara, começa a beber sem permissão e depois derrama comida nos clientes enquanto tenta servi-los. O homem está de saco cheio dela, mas um gesto frio de Pham o faz mudar de postura. Pham e Mira comem juntos, e ele tenta fazer com que ela revele informações sobre si mesma. Mira diz a ele que não é bom um homem perguntar sobre o passado de uma dama. Ela então diz que como Pham é um fanboy fofo, ela vai contar uma coisa sobre ela. Mira diz que tem um irmão mais novo meio bobo, e que ambos trabalhavam para um velho, mas ele morreu recentemente, ou foi o que ela ouviu. Pham pergunta a ela sobre o velho, e Mira diz que ele era bem pobre, mas era um velhote interessante e tinha grandes sonhos. Acontece que o velho a quem ela se refere é o falecido Duque de Mission. O homem se recusa a acreditar nessa história, mas Mira tem a atenção total de Pham agora. Ela diz que ficar em um só lugar era chato, então ela parou de trabalhar para o velho e começou a viajar. Ela logo ficou sem um tostão depois de gastar todo o dinheiro em álcool, e isso a trouxe pra cá. Mira diz que não se importa de estar falida e sem teto porque é mais divertido assim. Pham diz a ela que conhece um lugar mais divertido para trabalhar e pergunta se ela gostaria de ir para lá. Mais tarde naquele dia, Ars e seus amigos recebem uma carta de Pham, avisando que ele já encontrou um talento. Assim que terminam de ler a carta, uma criada lhes diz que tem uma visita interessada em trabalhar ali. Eles saem para encontrar a pessoa que Pham enviou, e todos estão céticos, pois nem um dia inteiro se passou ainda. Eles chegam ao portão e descobrem que Pham trouxe a bêbada Mira com ele. Ars a reconhece como a mulher embriagada que esbarrou nele ontem, e ela ri enquanto se desculpa, mesmo sem se lembrar de nada. Ela então pergunta a Ars se ele é mesmo o Lord de Lamberg, e ele afirma. Seus subordinados não parecem impressionados com Mira, e até Ars se pergunta se ela é realmente capaz. Ele decide avaliar os atributos dela primeiro, e o que ele encontra o deixa de queixo caído. Sua inteligência e ambição estão ambas acima de 100, e ela é uma estrategista classe S. Não só isso, ela é mais forte que os cavaleiros mais de elite, e Ars recua, chamando-a de monstro. Ars percebe que os valores de comando e destreza de Mira são altíssimos, e sua inteligência supera até a de Rose. Além disso, sua ambição está em 100, muito acima até de Lícia. Ars só consegue encará-la de boca aberta e ela simplesmente pergunta se ele vai contratá-la ou não. Quando Ars confirma seu nome completo, Ray fica chocado, pois é o nome da conselheira do antigo duque. Mira confirma ser a mesma pessoa e Char comenta que ela é impressionante. Ars ainda não entende por que a conselheira do antigo duque estaria ali. Quando Rose puxa sua camisa, ele parece cauteloso com Mira, e até Ray acredita que Ars não deveria tê-la como vassala. Ele a considera uma pessoa notória, pois foi deportada. Não só isso, seu irmão mais novo, Thomas, é o braço direito de Bassa, conectando-a demais aos inimigos. Ray acha que Mira pode estar trabalhando para eles, e Ars começa a suar, pensando que ela é uma espiã. Mira, porém, ri e diz que o irmãozinho dela é um tonto e que não vai cooperar com ele. Ray manda ela calar a boca e pede a Ars para mandar a mulher embora. Ars continua encarando Mira e Pham, e então decide aceitar Mira como sua subordinada. Ray e Rose ficam chocados com a decisão, mas ele diz com confiança que Mira tem grandes habilidades. Ele quer confiar que sua alta ambição não a torna inimiga, pois suas outras habilidades são tão grandes que vale o risco. Mira fica um pouco envergonhada pela confiança de Ars, e ele consegue convencer seus subordinados a aceitá-la na equipe. Depois de alguns dias, Ray invade o escritório de Ars com uma queixa sobre Mira. Ela dormiu até o meio-dia em vez de cumprir seus deveres, e ficou bebendo enquanto os outros treinavam. Quando a confrontaram, ela disse que não era grande coisa e voltou a beber. Ray está furioso, e diz claramente a Ars que ele errou ao escolhê-la para o trabalho. Nesse instante, Rose também entra correndo no escritório quase chorando, dizendo que não quer mais estudar com Mira. Ele diz que em vez de ensiná-lo, ela o fez correr,
e ainda mandou um cachorro voador persegui-lo enquanto ela bebia num canto. Rose chora, dizendo que se exercitar não faz sentido para um pensador como ele, e pede a Ars para mandar Mira embora. De repente, a mansão inteira é abalada por uma explosão à distância. Todos entram em pânico e correm para fora, preparando-se para uma invasão inimiga. No entanto, era obra de Char, que abriu um buraco no meio do caminho da mansão, com Mira a incentivando. Char parece se dar muito bem com Mira, e isso cria mais uma dor de cabeça para Ars. Ele tenta ser otimista, dizendo que pelo menos não foi um ataque inimigo, mas os outros moradores da mansão não concordam. Soldados e serviçais reclamam do comportamento de Mira, que só lhes causa problemas. Ela responde que é assim mesmo, e mudar agora seria muito difícil para ela. Ela se vira para Ars, o chefe, para que ele se pronuncie. Ele diz que ela deve se esforçar para trabalhar com todos, ou ele terá que levar as queixas a sério. Mira fica preocupada, pois não quer sair dali. E isso confunde Ars. Ele se pergunta que razão Mira teria para ficar num lugar onde ninguém parece gostar dela. Ela diz que depois do falecido Duque, ele é o único a tê-la aceitado tão plenamente. Mas ela percebe que não é o bastante, e precisa que os outros a aceitem também. Então ela propõe uma batalha simulada, pois é mais eficaz no campo de batalha do que no campo de treinamento. Ars diz que é muito repentino, mas Rei e os outros estão loucos para aceitar o desafio. Bem, Ars não tem escolha a não ser aceitar. E no dia da batalha simulada, ele encontra Lisha na casa também. Ele havia escrito sobre Mira e a batalha em suas cartas, e a curiosidade de Lisha a trouxe para ver. Mira diz que ouviu muito sobre a noiva fofa. E Lisha responde que também ouviu muito sobre a estrategista bêbada e preguiçosa na carta do noivo. Ars tenta se explicar a Mira, dizendo que não estava falando mal dela, mas ela nem se importa. Ela o abraça apertado, flertando, e Lisha lhe dá um sorriso que claramente diz: "Você está ferrado." Ars, todo atrapalhado, começa a explicar as regras da batalha simulada. São duas equipes de 50 soldados cada, que lutarão na floresta até o pôr do sol. Usarão espadas de madeira sem fio para lutar e derrotar o outro lado. E quem derrotar mais soldados no final vencerá. Capturar o líder inimigo ou derrotar todos os soldados inimigos significará vitória instantânea. Ars diz a todos que, se forem atingidos no peito ou na cabeça, contará como golpe fatal e devem parar de se mover. Ele também proíbe Char de usar magia de fogo. Em vez disso, dá a ela poções mágicas com propriedades de luz e som, e diz para usá-las com sabedoria. Depois disso, é hora da divisão das equipes, e todos querem estar no time oposto ao de Mira. Eles até decidem mandar os novatos para o time dela, para que ela perca e seja demitida. Ars está preocupado, mas Mira nem se abala e diz que tudo vai dar certo. Isso irrita a todos, e a opinião deles sobre Mira cai ainda mais. Ars percebe que aceitar essa batalha simulada pode ter sido uma decisão tola. Logo, os preparativos para a batalha simulada estão completos, e as duas equipes entram na floresta, enquanto os espectadores os aplaudem de um terreno neutro. Rei lidera uma equipe com Char, Rose e os soldados experientes. Rey acredita que a força de sua família vem da união, e é melhor remover pessoas como Mira, que prejudicam essa união. Char, por outro lado, acredita que Mira é bastante incrível. Rose tem razões completamente diferentes para rejeitá-la. Ele sente que Lisha e Char já são mandonas o suficiente, e adicionar Mira à mistura seria desastroso. A segunda equipe tem Ars como líder, e ele não consegue motivar seus soldados na presença de Mira. Como sempre, Mira não se preocupa com nada. Em vez disso, elogia os talentos de Rey e Char e pergunta a Ars como ele conseguiu encontrar pessoas assim. Ars diz que simplesmente aconteceu, e que eles deveriam focar em como vencê-los agora. Mira acredita que é impossível com os novatos no time, e todos ficam irritados com suas palavras, especialmente porque sabem que ela está falando a verdade. Ars tenta impedi-la de desanimar a todos, mas Mira garante que, apesar das falhas de suas tropas, eles vencerão esta batalha. Sua aura muda de repente, e ela afirma que podem usar os soldados inexperientes como uma arma para pegar o inimigo de surpresa. Logo, a batalha começa e o Time Ars começa a marchar em direção ao Time Rey. Rose o informa que armaram armadilhas no caminho, e assim que as tropas inimigas entrarem em contato, poderão localizá-los. Depois disso, Rey se dirige às tropas e diz que o time inimigo não os vencerá com táticas normais, então podem tentar ataque surpresa para desorientá-los. Portanto, ele usará a estratégia mais básica para atacá-los de frente. Ele decide separar sua equipe em duas unidades. Elas marcharão com alguma distância entre si, e se a segunda unidade, liderada por Rose, for atacada, ele deve usar a magia sonora para chamar a primeira equipe em seu auxílio. Assim, eles podem usar suas habilidades e experiências superiores para derrotá-los rapidamente. Ele faz um discurso motivacional para suas tropas, e então começa a liderá-las. Nesse instante, alguém pisa na armadilha que armaram e os alerta. Rey leva algumas tropas na direção da armadilha e encontra um mago novato do outro time lá. O mago está ali para se render e se juntar à equipe dele, e oferece revelar a estratégia de Mira em troca de ser aceito. Mira adivinhou que Rey dividiu suas tropas em duas, e planeja usar isso a seu favor. Primeiro, ela criará um alvoroço, dizendo que inimigos reais os atacaram, e fazendo isso, levará Rey e os outros para uma armadilha. Então,
Então ela usaria toda a sua força para derrotar os soldados restantes de sua equipe, junto com os comandantes. Assim, ela garantiria a vitória, mantendo as baixas baixas. O mago pede a Rey para aceitá-lo agora, mas ele recusa. Ele acredita que por mais que Mira seja hábil em convencer, Ars não concordaria com um plano tão estúpido. O mago muda imediatamente o tom e diz a Rey que ele está completamente certo. Na verdade, Mira o enviou de propósito para dar essa informação falsa, mas ele simplesmente não a suporta. Ele sabe que é errado trair um colega soldado, mas acredita que é pelo bem do Lord Ars. É por isso que ele vai contar a Rey o verdadeiro plano de batalha de Mira. O mago lhes diz que Mira planeja prendê-los em um certo local e então lançar um ataque por ambos os lados. Ele pede a Rey para ir ao local e fingir ser pego na armadilha. O mago tem que usar magia sonora para informar Mira que o plano foi um sucesso. Mas se ele não fizer isso, Rey pode mudar o jogo dali. Rey aceita a sinceridade do mago e suas sugestões, e pede que ele entregue seu cajado como precaução. Assim que o mago o faz, Rey ordena aos soldados que o prendam, e eles encontram outro cajado escondido em sua capa. Rey o encara mortalmente e força o mago a revelar seu verdadeiro plano. Ele ia enganar a equipe de Rey para ir ao local designado, e então usaria o segundo cajado para alertar seus aliados, para que pudessem pegá-lo de surpresa. Agora que não pode fazer isso, Rey decide usar essa chance para ir por trás das tropas inimigas e acabar com elas com um rápido ataque surpresa. Ele lidera as tropas por trás de Ars e da equipe muito rapidamente. E então diz a todos para se posicionarem assim que os avistam. Ao seu comando, suas tropas lançam um ataque surpresa contra as tropas inimigas paradas, mas levam um Uno Reverse gigante, pois eram apenas armaduras penduradas em estacas. Mira e Ars estão lá, e ela elogia o mago por suas habilidades de atuação dignas de Oscar. Ela zomba de Rey, dizendo que ele é tão lógico que prever o que ele pensa é super fácil. No entanto, ele pensa que essa é uma grande chance de capturar Ars, o comandante inimigo, e acabar com a batalha rapidamente. Bem, Mira simplesmente coloca Ars nas costas e começa a fugir, e Rey comanda a todos para persegui-los. Rey e suas tropas perseguem Mira, e Ars entra em pânico, achando que serão pegos. No entanto, ela apenas ri e diz que vai ficar tudo bem. Dois soldados chegam bem perto, mas de repente seus pés se enroscam em armadilhas escondidas na grama. Mas alguns soldados tropeçam em poços de areia, e outro grupo é arremessado por uma armadilha de gaiola escondida sob as folhas. Ars fica espantado que Mira conseguiu atrair pessoas para as armadilhas sem que ninguém soubesse, e ela está se divertindo horrores agora. Nesse instante, Ars nota Rey caindo numa armadilha e logo saltando dela com determinação para capturá-lo. Ele desvia das redes e rasga as armadilhas de tropeço com pura força, enquanto continua gritando o nome de Mira. Ars entra em pânico porque as armadilhas não funcionam em Rey, mas Mira diz que vai executar a próxima armadilha agora. Ao ouvir isso, ambos tapam os ouvidos e então Mira joga as poções de magia sonora nos soldados que os perseguiam. As bombas sonoras explodem juntas, incapacitando a maioria dos soldados, que não foram rápidos o suficiente para reagir. Rey e alguns outros conseguem tapar os ouvidos, e então ele avista Mira tentando fugir. Ele a persegue com uma intenção assassina nos olhos, que aterroriza Ars. Mira fica impressionada com sua tenacidade e se pergunta o que o outro lado está fazendo. Lisha e outros observam do alto da colina, e ela está furiosa porque Mira está carregando seu noivo nas costas. Então ela torce violentamente para Rey pegá-la. Nesse instante, os dois irmãos de Ars se perguntam onde estão o resto das tropas de Ars. Acontece que ninguém estava prestando atenção neles. Por outro lado, Char sugere que eles se apressem e alcancem a equipe de Rey, mas Rose pensa o contrário. Ele acredita que a equipe de Rey deve ter acelerado devido a condições especiais, então o melhor é manter uma distância segura. Nesse instante, um grupo de soldados do Team R aparece ao lado deles, e usam suas bombas sonoras para sinalizar aos camaradas que encontraram Rose. Rose calcula que são apenas cerca de metade das tropas inimigas, e acredita que o resto deve estar engajando com a equipe de Rey. Ele pensa que não receberão reforços tão cedo, então comanda suas tropas para atacá-los. Os soldados novatos parecem nervosos a princípio, mas então, de repente, ganham um surto de confiança ao se lembrarem das palavras de Mira. Ela lhes disse que o outro lado tem soldados veteranos e que não podem vencer um contra um. Ela perguntou se eles não queriam superar seus veteranos e fortalecer sua posição no exército. Isso os motivou, e então ela finalmente lhes disse o caminho para a vitória. No presente, os soldados novatos declaram que não podem vencer um contra um, então lutarão 2 contra 1. O resto de seus companheiros, que estavam escondidos, surgem por trás dos arbustos. Eles cercaram Rose e sua equipe por todos os lados, e 2 soldados novatos atacam cada soldado do lado dele. Eles conseguem empurrar os soldados veteranos para trás, e sem chance de vitória, Char simplesmente agarra Rose e foge dali. Alguns soldados os perseguem, mas Char continua correndo, dizendo a Rose para confiar que Rey derrotará Mira, e que eles podem se juntar a ele para apoiá-lo. Ela de repente usa a bomba sonora que tinha para parar os soldados perseguidores, mas colocou magia demais, e até Mira e Ars foram notificados de sua localização. Mira tem certeza de que o sinal sonoro está exatamente onde Rose está, e agora podem capturá-lo.
No entanto, Ars aponta que Ray já os alcançou. Por outro lado, Rose fica impressionado com o julgamento de Char, mas ela esqueceu de tapar os ouvidos, e foi posta fora de combate pela explosão sonora. Agora Rose está sozinho, e enquanto alguns soldados novatos o perseguem, Mira havia lhes dito que isso aconteceria, e mesmo que não pudessem capturar Rose, tinham que garantir que mudassem sua direção. Lisha é a única que entende o plano de Mira, e ela percebe que Mira estava mirando em Rose desde o início. Ela está confiante de que o resultado da batalha simulada foi decidido, e agora quer ver de perto. Por outro lado, Ray também percebeu o plano de Mira, e está determinado a pegá-la antes que ela alcance Rose. Para despistá-lo, Mira acelera, mas Ray joga fora seu casaco pesado e rapidamente iguala a velocidade dela. Enquanto corre, Ray se lembra do dia em que Ars o encontrou e lhe deu uma nova vida sem se importar com sua raça ou origem. Ele jurou servi-lo com sua vida naquele dia, e se recusa a ser derrotado por alguém tão despreocupada quanto Mira. Ars já está tonto a essa altura, e então Mira de repente fica ainda mais rápida. Ray iguala o ritmo dela novamente, mas nesse instante Mira avista Rose correndo em direção a eles. Ele entra em pânico ao ver Mira correndo em sua direção, mas Ray grita para ele não parar, prometendo capturar a mulher vil antes que ela o alcance. Mira de repente dá uma deixa a Ars, e ele joga algumas bombas sonoras em Ray. No entanto, elas não conseguem desacelerá-lo nem um pouco, e ele alcança a distância de ataque. Assim que ele levanta a porta-espada, Mira joga outra bomba sonora que estava escondendo secretamente. Quando a poeira e o som da explosão baixam, Ray tem sua espada um pouco longe de Ars, mas a espada de Mira já fez contato com Rose. Ela declara que eles venceram o jogo, e Ray aceita a derrota com o coração pesado. Ars desce das costas de Mira, e não consegue acreditar que venceram mesmo com essa diferença de força. Ele percebe que Mira é realmente uma pessoa incrível, afinal. À noite, Ars declara a todos que a equipe de Mira venceu a batalha simulada, e os soldados novatos comemoram. Os soldados veteranos os acusam de jogo sujo, e dizem que teriam vencido se tivessem jogado limpo. Ray os repreende dizendo que tudo é justo na guerra, e que eles eram a equipe mais forte para começar. Ele diz que não tem o direito de dar desculpas e devem aceitar o resultado. Ele também reconhece que Mira pode não ter a melhor personalidade, mas conseguiu guiar uma equipe de novatos à vitória e merece crédito por isso. Ray pede desculpas às suas tropas por não tê-los levado à vitória e diz que deveria aprender algo com Mira. Ele então caminha até Mira e se curva a ela, aceitando que ela é a verdadeira. Rose faz o mesmo, e afirma que agora entende por que ela o forçou a correr. Os soldados veteranos fazem o mesmo, e Char diz que sempre soube que ela era incrível. Ars está feliz com essa conclusão, e espera que Mira não estrague tudo dizendo algo estranho. Ela se manifesta apenas para dizer ao outro lado que eles foram incríveis. Ela nunca pensou que Ray pudesse encurralá-la daquele jeito, e eles venceram esta batalha simulada apenas porque Char não pôde usar seus poderes. Ela passa para Rose em seguida, e ele se esconde atrás de Ray, pedindo desculpas por só ter fugido. No entanto, Mira o elogia também, especialmente pela ideia de dividir a equipe em duas partes. Finalmente, ela afirma que Ars também é impressionante por ter vassalos tão incríveis trabalhando para ele, mesmo sendo um lorde de um território minúsculo. Ela pergunta o que ele está planejando, e ele fica sem palavras. Ele finalmente diz que, a princípio, queria criar um território que pudesse se defender em qualquer guerra. Mas agora ele quer criar um território onde todos possam relaxar e viver felizes. Mira pergunta se ele não quer guerra. E quando Ars afirma, ela diz que ele merece ser o rei de todo o continente. Suas palavras chocam a todos, e Ars é o mais abalado por elas. No entanto, elas também o lembram da vez em que seu pai lhe disse que ele tinha grande talento, e que um dia poderia se tornar um grande nobre ou até o imperador do continente. Ars ainda está tentando processar as coisas, e então Lisha vem para parabenizá-lo. Mais tarde, uma festa é dada pela grande batalha simulada. Todos se divertem, e Mira derrota muitos soldados em competições de bebida. Todos ficam impressionados com sua capacidade, e então os soldados novatos pedem para ela ensiná-los a ficar mais fortes. Ela responde que não tem nada que queira mudar no treinamento deles, porque Ray é perfeito em seu trabalho. Ela diz aos novatos que eles são fortes o suficiente já, e eles ficam lisonjeados ao ouvir isso da boca dela. No entanto, Rose está um pouco cabisbaixo. Ele diz que entende porque Mira o pediu para correr, e lamenta não ter mais resistência e velocidade, pois assim a equipe deles poderia ter vencido. Ele costumava acreditar que um tático só precisa usar o cérebro, mas hoje percebeu que isso pode não ser suficiente no campo de batalha. Mira lhe diz que ele está certo, porque muitas pessoas dependem do tático para liderá-las. É por isso que ele não pode morrer tão facilmente. Rose está determinado a correr mais agora, quando de repente Char chega e o esmaga. Mira tem uma ideia e diz a Char para usar magia atrás de Rose, para que ele corra como se a vida dele dependesse disso. Ela concorda na hora, e Rose percebe de novo que as mulheres daqui são de dar medo. Ars e Lisha observam de longe, e ela se desculpa por ter sentido ciúmes da Mira e agido de forma tão sem classe antes. Ela agora tem certeza das habilidades da Mira e acredita que ela vai se dar super bem com todo mundo. Bem nessa hora, Ray chega, e vendo a cara dele, Lisha rapidinho dá uma sumida para dar privacidade aos dois.
Rey imediatamente se curva diante de Ars, pedindo desculpas por ter perdido hoje, mesmo sendo só uma batalha simulada. Ars, meio sem jeito, diz que ele se saiu muito bem, mas Rey não concorda. Ele lembra que prometeu a Raven em seu leito de morte que protegeria e apoiaria Ars, mas perdeu hoje e está muito envergonhado. Ars apenas segura sua mão e garante que ainda confia nele como sempre, e conta com ele para o futuro. Rey fica emocionado e jura se esforçar ainda mais de agora em diante. Eles observam Mira se dando bem com os outros e Ars de repente pergunta a Rey o que ele achou da fala dela sobre ele mirar em se tornar imperador. Rey responde que as palavras dela foram absurdas, mas que ele não está nem um pouco surpreso. Ars, com a síndrome do impostor atacada, acha que Mira estava só brincando, mas Rey acredita que ela estava falando sério e concorda com ela. Ars fica chocado e, depois de pensar seriamente, pergunta a Rey o que ele diria se ele dissesse que quer se tornar imperador e criar um mundo sem guerra. Ele responde que não importa o caminho que Ars escolha, ele caminhará ao seu lado e garantirá seu sucesso. Ars fica atordoado com as palavras dele e só consegue agradecer. No dia seguinte, Lisha se prepara para sair de casa, e todos os outros também voltam à sua rotina. Mira ainda está dormindo até tarde. Rey intensificou os treinos e Char está lançando feitiços enquanto força Rose a correr. Logo, Ars recebe uma carta de Curran, pedindo que ele participe da próxima reunião de estratégia. Ele quer que Mira vá com ele, e ela quer levar Rose junto. Char também quer ir, mas Rey o repreende, dizendo que não é festa. Com esse bate-papo, Ars manda todos se prepararem, e eles partem para a reunião de estratégia para mudar o destino do continente. Se você gostou do vídeo, não deixe de conferir este anime novinho em folha sobre um órfão solitário que se casa com a paixão de infância e começa a treinar para virar espião.